que a cidade tem para poder enfrentar, né, para poder dar amparo àqueles que precisam. E eu recorri, via internet, para informações oficiais, né, das secretarias e tal. E fiquei primeiro surpreso, né, porque há muita informação na internet, boa informação. Isso é muito interessante e facilmente eu pude ter uma série de informações importantes para entender ou para poder dispor, né, essa rede nos relatórios e nas propostas na sequência serem feitas. Mas houve um dado curioso em relação a um elemento que foi fundamental para o relatório, que é do indicador de desenvolvimento humano, não é? Então, todo mundo sabe, né, que esse é um indicador moderno e importante para a gente poder ver até o avanço, né, da população em relação, sobretudo, à questão de renda, saúde e educação, que são os 3 elementos que compõem esse indicador. Bom, para nossa surpresa, em relação aos distritos da cidade de São Paulo, achamos 2 estudos sobre esses indicadores. Revelavam coeficientes distintos. De uma prefeitura, os indicadores eram coletados com algumas informações que permitiam uma classificação de São Paulo com bairros europeus, né, e americanos, bairros, digamos, asiáticos, né, e bairros africanos, de acordo com o IDH, né, propícios. Mais à frente, esses cálculos foram refeitos e o IDH se modificou, né, eles se ampliaram, né, e aí a visão que a gente tem do Estado de São Paulo é que o IDH mais baixo ele era razoável, né? Aquela distinção que o primeiro cálculo do IDH permitia, a segunda não permitia mais, né? Bom, o primeiro cálculo do IDH tinha um documento, tinha um texto e permitiu entender por que ele foi feito daquela maneira. O segundo não. Um dado interessante, né? Quer dizer, se correlacionasse os 2 IDHs, era a mesma ordenação. O bairro mais pobre num, o distrito mais pobre num, o distrito mais pobre do outro, e vice-versa, né? O mais rico num, mais rico no outro. No entanto, as conclusões para um IDH ou outro IDH seriam distintas, né? A informação estava dada, estava lá. Mas se a gente não procura para poder saber por quê, né, ou da diferença entre um indicador e outro indicador, a informação por si só pode ser enganosa, né? É claro que isso já mostra a relação clara entre a técnica e a política, não é? Você pode utilizar, e deve utilizar mesmo, um tipo de IDH e o outro de formas distintas, né? Ou a cidade está melhor e a gente pode olhar para algum tipo de necessidade, ou ela está muito desigual e a gente tem que fazer outro tipo de encaminhamento político, para outra luta política. Então, a informação por si só certamente não basta, né? Quer dizer, ela pede para que ela seja pesquisada no como ela foi gerada, né? Isso é fundamental, e é fundamental no sentido do conhecimento que vá para além da informação. Bom, mas o que eu acho que tem de mais importante para poder dizer para vocês, se é que eu posso contribuir em alguma coisa para esse debate, é a questão mesmo da formação, né, como eu estava dizendo de início, né, a formação do indivíduo e a formação do cidadão, e que passa necessariamente pela questão da experiência, né? E vocês me desculpem, mas eu vou voltar rapidamente ao século XIX, né, a gente vai voltar ao século XIX, para a gente ter alguma comparação, para poder pensar um pouco os dias de hoje, né, essa modificação, né, e poder pensar, sobretudo, a distinção entre 2 termos importantes, que são experiência e vivência, né? Quem trabalhou bem esses termos, essa distinção, foi um filósofo alemão, chamado Walter Benjamin, né? E eu vou poder só ser rápido, mas quem quiser ter acesso a mais informações, é um texto muito bonito do Benjamin, chamado Sobre alguns temas em Baudelaire, né? Em Baudelaire, né? Que é o texto está claramente difundido, divulgado, é facilmente localizável, né? E o Walter Benjamin ele vai trabalhar esse texto para poder mostrar que Baudelaire, né, o Charles Baudelaire, era um poeta da modernidade, era o representante da modernidade. Hoje a gente fala em pós-modernidade, não é? Então, até para poder entender a pós-modernidade, é importante entender a modernidade. Mas, sendo breve, não é, em relação a isso, o Baudelaire, que o Walter Benjamin vai examinar, um poeta lírico, muito bem formado e aprendeu a poesia lírica, ele precisava, dada a vida dele, né, ele foi um daqueles escritores malditos, né, ele herdou uma boa herança, mas ele gastou rapidamente a herança e ele precisava de dinheiro para viver, né, e ele era um poeta, então tinha que viver da sua poesia.
Mas ele notou rapidamente que as pessoas existentes em meados do século XIX em Paris não tinham a sensibilidade para poder se voltar para a poesia lírica e entender a poesia lírica. Não é? Eram pessoas voltadas para si, melancólicas, não é? Tinham dificuldade de se voltar para fora. Não é? E aí qual a hipótese que o próprio Baudelaire tinha e que o Walter Benjamin vai relatar? A forma de experiência mudou. Não é? Então, aquelas novas pessoas, elas estavam expostas a uma outra forma de estimulação e que as levava a pensar, entender o mundo diferentemente. Não é? Então, que a experiência, como era possível antes, já não era mais possível. A experiência anterior era a experiência de um tempo de continuidade, era um tempo mais estável, as coisas mudavam, se alteravam menos. Não é? A experiência dos tempos do Baudelaire era uma experiência já de uma modificação muito rápida. Né? Só para poder dizer, o grande desenvolvimento do capitalismo industrial é século XIX. Né? As grandes modificações das cidades ocorreram no século XIX. Né? E ele vai estudar Paris, que o Walter Benjamin, né, não à toa, vai considerar a capital do século XIX. Né? Bom, mas que nova experiência, não é, os novos tempos pediam? Era uma experiência, se a gente pode chamar assim, de muitos estímulos, muita estimulação, que mudava rapidamente. Não é? Paris teve que se modificar para ser a cidade da exposição e circulação de mercadorias. Paris teve que ser modificada, e a arquitetura foi outra, para poder expor as mercadorias. Não é? Nesse sentido, a nova arquitetura era uma arquitetura que pedia construções que fossem feitas em aço e vidro. Não é? Era uma que a massa começava a vir para as grandes cidades. Era a época já do anonimato. Era a época do espelho e do aço, que não deixa mais vestígio. Quer dizer, os moradores numa casa, ao contrário de antigamente, eles podiam morar algum tempo, e quando eles saíssem, passa um pano simplesmente onde estavam, e não deixavam mais vestígios que estiveram lá. Né? Diferentemente da casa burguesa, que era aquela bastante individualizada. Não é? O indivíduo ele ia viajar para as diversas partes do mundo, e sempre trazia alguma coisa para poder falar da sua experiência da sua casa. As casas modernas da época, não, é aquelas casas já funcionais, não é? De vidro e de aço, nas quais dificilmente se diz que alguém humano poderia ter estado. Não é? A marca do humano desaparece. Então, é a época na qual a localização do indivíduo some e aparece a massa. Não é? Foi em que surgiram os detetives das histórias dos livros. Não é? E o primeiro deles, né, o primeiro autor, o grande autor, Edgar Allan Poe, né, que Baudelaire traduziu, né, e considera o seu grande inspirador. Não é? E é ele que teve que trazer, na verdade, a ideia do detetive para as grandes cidades, que buscava vestígios para poder encontrar o criminoso na massa. Né? A massa abrigava o criminoso. Bom, já não se podia mais encontrar as pessoas como se encontrava anteriormente, então teve que se encontrar novas formas. Então, a impressão digital foi aperfeiçoada, né, para poder se ter a prova. A fotografia passa a surgir também naquela época, né, da daguerreotipo, né, para que as pessoas pudessem ser localizadas. Bom, mas do que eu queria dizer para vocês, a estimulação passou a ser intensa e extensa. E as pessoas não conseguiam processar todas as estimulações que vinham. Para isso, elas tinham que passar a selecionar as informações. Bom, a maneira de socorrer é que elas tiveram que ser indiferentes à maior parte das informações. Elas tiveram que, digamos, ser insensíveis a boa parte das informações. Não é? O Walter Benjamin, nesse momento, ele recorre a Freud, não é? Assim, muito Freud, para poder dizer isso, né? Ora, nós temos também não só uma defesa interna em relação aos nossos desejos, medos, fantasias, mas uma defesa em relação à estimulação que vem de fora, que nos ameaça também. Não é? E uma parte do cérebro, segundo o Freud, ela se torna indiferenciada, ela se torna inorgânica para não deixar toda a estimulação do meio penetrar. Não é? Então, há muita estimulação que bate na nós, e como se tivesse um escudo, ela não penetra. Não é? Aquela que pudesse penetrar, aquela que consegue penetrar, é aquela que gera, de fato, experiência. Não é? Bom,
Mas esse novo momento não era mais propício à experiência, ele era propício à vivência. E o que é a vivência, então? Ela é uma experiência restringida, restrita. Né? As pessoas são submetidas a uma série de simulação, mas não chegam a incorporar. Essas informações passam pelo indivíduo e não deixam marcas, não deixam registro. Elas são superficiais. O que implica que o indivíduo que se desenvolve por meio de vivências, ele não desenvolve uma personalidade, ele não se desenvolve como sendo um indivíduo. Ele não tem experiências. Ele é vazio. Ele não constitui uma subjetividade. Bom, isso como um ponto para poder dizer para vocês, e claro, não vou poder desenvolver muito mais, dado ponto, mas só para poder marcar, e já fica claro, acho que a relação disso, com um mundo que a gente chama de pós-moderno. Se aquela época, meados do século XIX, já se reclamava do excesso de simulação, hoje, então, isso foi um estágio absurdo. E é claro que a preocupação, novamente, vem da ideia de poder se estabelecer o que seria uma estrutura do indivíduo, a possibilidade do indivíduo se constituir por meio de experiências. Bom, agora eu queria dar uma outra contraposição, feito por um outro filósofo também alemão, da mesma escola de Frankfurt, do Walter Benjamin, que é o Theodor Adorno, mas em relação àquilo que ele vai chamar de pseudo-formação. Pseudo-formação. O Theodor Adorno, preocupado também com a formação, e preocupado, como todos os seus colegas, com o grande fenômeno, ou a grande tragédia do século XX, que foi o nazismo, que foi o Holocausto, foi o extermínio industrial de pessoas, e também preocupado com a formação, ele vai estudar a formação que vem da época clássica aos dias de hoje, e vai dizer que a atual formação, e o texto que eu estou me referindo é 1959, o texto do Walter Benjamin, que eu me referi antes, é 1939, esse do Adorno é 1959, e ele se chama Teorias da Pseudocultura. Ele tem só em inglês, em espanhol, em alemão, não foi traduzido em português. Mas, enfim, segundo Adorno, há duas formas de pseudo-formação. Primeiro, dizer o seguinte, como Adorno vai definir? Formação, individualidade, significa incorporação da cultura. Nós somos indivíduos, desenvolvemos uma subjetividade porque incorporamos a cultura. Não há uma subjetividade desde o início. Ela se desenvolve por meio da incorporação da cultura. Quanto mais rica for a cultura, mais a gente se desenvolve. Mais pobre for a cultura, menos a gente se desenvolve. Bom, mas Adorno estabelece duas formas de falsa formação. Uma delas é uma formação adaptativa, é uma formação para o imediato. É uma formação claramente para a gente poder estar trabalhando, convivendo, mas que tem um tipo de pensamento, um tipo de razão técnica, e é chamada técnica, que não permite a crítica. A crítica ela se reduz unicamente a uma questão de aperfeiçoamento técnico. Isso pode ser melhor, pode ser pior, mas não para aquilo que serve a técnica. Não é um pensamento que vai além da técnica. O pensamento técnico, o pensamento racional, instrumental, ele é fundamental. Sem ele, a gente não cria uma série de coisas para desenvolver a humanidade. Mas a redução ao pensamento técnico nos leva a uma conformação brutal. O próprio termo conformação já diz, Quer dizer, algo do pensamento técnico temos que ter, volto a dizer. Sem a técnica, a gente não consegue ter a base para superar a miséria e, portanto, viver uma sociedade livre. Mas o pensamento que é reduzido à técnica, à adaptação, é um pensamento também restringido, é um pensamento limitado. Ele transforma a política a categorias técnicas. Me permitam, eu vou prosseguir um pouco mais nisso, porque a nossa educação, e nisso nós somos privilegiados, não é só o Brasil, entende que formar o indivíduo, na formação, na escola formal mesmo, é poder desenvolver o pensamento formal, tal como um grande autor como Jean Piaget pôde estabelecer. Então, pensa aquele que pensa por meio da lógica formal. E, de fato, a lógica formal é importante, como disse agora há pouco. E é isso que a nossa escola tenta formar. Ocorre que a lógica formal, o pensamento formal, ele é limitado.
ele não consegue a sociedade, a política, por meio das categorias técnicas. Não é? Converter a política, a sociedade, ao pensamento técnico é reduzir aquilo que a sociedade é. Permitam, vou dar só um exemplo, né, também, que é o seguinte: tem um texto de uma colega nossa aqui, importante, né, a professora Bárbara Freitag, né, que fala por si só, mas é a esposa do Sérgio Paulo Rouanet, e ela defendeu a sua livre docência na Universidade Livre de Berlim, e que tentava, no primeiro capítulo, defender o pensamento lógico-formal. Né? Por que ele seria importante? Tendo em vista a questão política. Porque, pelo pensamento hipotético-dedutivo, que é outra maneira de poder dizer o pensamento formal, a gente consegue entender que esta sociedade é uma possibilidade de sociedade, mas que haveria a possibilidade de B, C, D e E. Né? Então, o pensamento probabilístico, né, ele permite fazer isso. Isso não há dúvida. Né? Só que qual o problema desse pensamento da nossa colega Bárbara Freitag? Que diz isso num belo livro, né, chamado Sociedade e Consciência. Né? O problema é que a nossa sociedade ela não é qualquer. Ela é a sociedade para nós. Ela tem uma história. Né? As negações dela, a possibilidade dela ser superada, elas se dão pelo conhecimento dela, e não fora dela. Ora, quando a gente pensa por meio do pensamento formal a sociedade, a sociologia ela é transformada, ou ela é reduzida, a uma sociológica, né? Que resta pouco de sociedade e muito de lógica. Mas aquilo que é concreto de sociedade se perde. Né? Só mais um outro exemplo em relação a isso, que é o seguinte: espero que vários de vocês conheçam a obra de Marx, ou pelo menos parte da obra dele, não é? Mas uma noção fundamental para Marx, que proveio de Hegel, é a de contradição. Não é? Mas a noção de contradição do Marx não era da contradição lógica, formal. Era da contradição que provém do objeto. Era da própria dialética. Ora, pensar a contradição de classes como Marx pôde pensar, não é? Por meio da dialética, não é redutível a como o pensamento formal pode pensar a contradição. Então, reduzir o pensamento à lógica é dizer que a nossa sociedade ela não tem realmente contradições e que as contradições são do pensamento. Uma máxima burguesa é a seguinte, não é? Basta a gente deixar o pensamento em ordem que o mundo fica ordenado. Quem dera fosse assim, né? Não basta, né? Quer dizer, a contradição, a confusão, ela é real, ela é concreta, né? Bom, desculpe, mas é só mais um exemplo em relação a esse pensamento adaptativo, né, esse pensamento conformado, e que vem do Sigmund Freud também, né, de um texto dele de 1908, chamado A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna. Nesse texto, Freud vai fazer a crítica ao que ele chama do onanismo, ou seja, masturbação. Né? Fala, por que a masturbação ela é ruim para o desenvolvimento do indivíduo? Né? E Freud vai dizer, porque na masturbação, o objeto do desejo, ele obedece à fantasia daquele que se masturba. Ele não tem contato com o real. O real não pode servir de contraponto àquilo que o sujeito deseja. Portanto, o sujeito não se desenvolve com uma clara noção do real, de saber que o mundo não é aquilo que ele deseja. Né? E por isso ele deve se modificar até em função desse mundo que é real. Não é? Ora, nos dias de hoje, quando a gente pode pensar via internet, né, e o sexo virtual, é isso que acontece. Não é? Quer dizer, na verdade, você pode até se relacionar com outra pessoa via tela, e você se dizer quem você não é, e o outro se dizer quem não é também, não é? Num relacionamento perfeitamente virtual, mas que não promove nenhuma possibilidade desse obstáculo que o mundo nos gera para que a gente possa se diferenciar. Né? Se diferenciar. Bom, então, essa é uma das formas de pseudo-formação. É a redução do nosso pensamento, ou da nossa formação, à mera adaptação, à mera autoconservação. A outra maneira de pseudo-formação é aquela que entende que a formação ela vale por si só. Não é? Bom, eu quero estudar línguas por si só, ou vou querer ler Proust, porque vale a pena, né? É bonito, sabe, conhecer Proust. Não é? E não entender que a cultura ela só faz sentido quando ela gera aquilo que é humano. Não é? Se é necessário um certo afastamento do cotidiano para poder pensar o cotidiano, é ele que está em questão. Então, deve-se voltar para ele. Então, o tipo de formação que se entende como formação que vale por si,
também é uma falsa formação. Bom, e o que seria a possibilidade de uma verdadeira formação na nossa época, né? Entender que a verdadeira formação nessa época não é possível, dadas as condições objetivas. Não é possível a gente ter um contato mais com ideias, com pensamento, com livros, com músicas, que seja um contato corporal, um contato íntimo. Né? Tudo que é nos passado pela cultura é de uma noção de estranhamento, de alheamento. As coisas estão fora de nós. Elas são descartáveis. Portanto, elas não são incorporadas. Mais uma vez, né, de acordo com a vivência, como o Benjamin vai definir, não se pode falar em formação. Agora, que tipo de possibilidade a gente teria de crítica, segundo Adorno, nessa época? A crítica à pseudo-formação. Tá? O Adorno vai dizer, não adianta buscar a formação que se tinha na época clássica, porque na época clássica, primeiro que a formação clássica já era problemática, ela não era possibilitada a todos, né? Então ela já era uma forma de ideologia também, né? Então já havia o problema. Agora, além disso, ela era propícia às condições da época, né? Quer dizer, não adianta nos dias de hoje a gente propor que as pessoas entendam latim, não é o caso, né? A gente tem que pensar as condições de formação dessa época. Mas a possibilidade de formação dessa época significa já perceber que a nossa formação ela é falsa e criticá-la. E lutar para que as condições objetivas sejam alteradas para que a gente tenha a possibilidade de ser efetivamente um indivíduo. Né? Bom, e aí, só para poder acabar essa relação, para poder pensar os limites da racionalidade técnica, né? Me desculpem, eu estou falando muito rapidamente, mas essa é a ideia, é de poder apresentar só alguns fragmentos. Né? Vou pegar também um texto do Simpson, que eram dois músicos, né? E em 1941 eles escreveram um texto chamado Sobre a Música Popular. Né? E música popular, na época, e o texto é de 1941, era o jazz, né? Que hoje já é tido como algo clássico, né? Mas a época era música popular, né? Surgia na época. E os autores, o Adorno, que eu me referi agora há pouco, né? E o Simpson, são músicos também, não é? E eles vão fazer uma distinção entre o que seria música séria e música popular, né? Fazendo claramente a crítica à música popular e mostrando que, com o mudar do tempo, não só a formação ela é diferente, mas ela é mais regredida, né? Ela se torna uma falsa formação. Né? Bom, o que é música séria? Não é? A música séria é uma história narrada, né? É uma história contada, é uma composição, como a gente fala, né? Então, há elementos. Cada nota utilização da música séria, ela é fundamental. Cada detalhe é fundamental para contar essa história para o outro. Quem quer entender o que é uma música séria, tem que se voltar inteiramente para ela. Quer dizer, não dá para poder ler um livro e ouvir música séria. Você não compreende, não entende o que é a música. Né? Se quiser entendê-la, você tem que, de fato, parar tudo que você tem que fazer e se dedicar a ela. Né? Porque ela foi feita para ser ouvida. Ela precisa da dedicação para ser ouvida. E o que é essa música popular? Em termos popular, para eles, era música popular industrializada, não é? Não é música popular, no sentido de poder pensar no Brasil, da música do campo, não é? A música caipira ou popular, não é? Era a música já industrializada. Bom, o que é a música popular, né, industrializada para eles? É uma música que tem que resolver o seguinte problema. A indústria lançou um hit que vendeu muito. Não é? E qual o problema da indústria? Ela quer vender. Não é? Se ela se arrisca em colocar uma nova estrutura de música, ela se arrisca a não vender. Não é? Então, o que ela faz? Ela tenta transformar, aparentemente, aquele hit em algo aparentemente distinto. Não é? Como é que ela faz isso? Mantendo a mesma estrutura da música anterior, do hit anterior, e modificando um detalhe. Né? Bom, e aí o que acontece? A pessoa que vai comprar o disco, né, o CD hoje não compra mais, mas enfim, vai baixar, vai pensar o seguinte, bom, mas ela é nova, não é? Mas ao mesmo tempo que ela é nova, ela dá a impressão daquilo que já foi vivido. Então, ela contempla duplamente, né? É alguma coisa novo, mas, no entanto, não é nova. Né? E, portanto, o sujeito vai e compra o disco, e, portanto, a indústria conseguiu o seu êxito. Né? Gente, isso é claro para a gente. Né? Quer dizer, hoje em dia, com uma série de tipos
de música que a gente tem mesmo no Brasil, e não só no Brasil, é visível, né? Quer dizer, se tem uma música, as outras são repetição dela, né? Então, pega a Cia Music, por exemplo, né? Quer dizer, se tem uma só, as outras não são diferentes, não é? E não só no Brasil, volto a dizer. Bom, mas com isso, o que isso significa? Que na música popular, a música ouve pelo ouvinte, não é? Ela não requer nenhum esforço daquele que ouve a música popular. Ela é estruturada para que quem a ouça não tenha que fazer nenhum esforço, não é? Tem que só, como se diz nos dias de hoje, curtir, não é? Mas é nesse sentido que ela serve para algo que não deixa marcas, não é? Lembrar só um episódio, né? O Bob Dylan, quando estava há algum tempo no Brasil, então ele queria até cantar os antigos sucessos dele, mas de nova forma, né? Novas formas. A plateia não deixava, né? Queria ouvir o Blow the Wind da forma que ele tinha cantado há tempos atrás. E essa é a ideia, vai assistir o sujeito para ouvir aquilo que a gente já gosta, né? Ora, mas essa ideia de que a música já ouve pela gente, ela se espraia por toda a formação, não é? Então, hoje a gente tem livros, né, sobretudo livro didático, mas não só, que lê pela gente, não é? A gente tem filmes que assistem pela gente, né? Música que... E, claro, vem a pergunta via internet, né? E por aquilo que a gente está discutindo. Informações que se informam pela gente, né? Qual o problema disso, né? Nesse sentido? É que aquilo que seria a formação, aquilo que seria estranhamento necessário do sujeito que poderia perguntar pelo dado, desaparece, né? A informação, ela já é tida como sendo a própria realidade, mas o pensamento que pode pensar a realidade desaparece. Passa a ver é a lógica da identidade entre o nome, a informação, e o objeto informado. E o que desaparece? Essa mesma distinção entre o nome atribuído ao objeto e ao objeto que não é o nome atribuído a ele. O que é o conhecimento, né? O conhecimento é a possibilidade de nós, como forma, não é? Tentarmos entender os objetos que não se conformam às nossas formas. Eles são distintos. Não tem triângulo na natureza. Não tem quadrado na natureza. Não há x e y na natureza. Certo? Isso é sujeito, isso somos nós. Certo? A gente aplica a natureza, e claro que isso tem sido bastante efetivo, mas sempre o objeto resiste à sua nomeação. E isso é liberdade, não é? Isso é liberdade. Ou seja, os objetos, e entre os objetos, nós próprios, sermos mais do que aquilo que nos nomeiam. Tá certo? Bom, e é por isso que a liberdade, ela está na imprecisão da informação, e não na precisão. Porque enquanto mais imprecisa ela for, mais a gente pode buscar. Mas é claro, a informação sempre é imprecisa, sempre. Por isso que eu acabei de falar para vocês, não é? Ora, isso significa que a questão da informação, ela tem que ser sempre contínua. Mas não basta ser só contínua, né? Ela tem que ter sempre a ideia do mistério, a ideia do encanto, a ideia da busca. Mas a ideia do encanto, da busca, que leve a um objeto que seja outro que não nós mesmos. Se a gente procura na música, no livro, na internet, a nós próprios, estamos isolados, né? Somos sozinhos, não nos formamos. E o que é formação? Formação é, de fato, estar com os outros. Ora, não é casual que a internet e os relacionamentos na internet, eles façam tanto sucesso, né? É a própria ideia, às vezes, de hoje, não só a internet, você pode pegar o celular também. Hoje é comum, a gente anda pela rua, anda de ônibus ou no metrô, seja o que for, as pessoas falam sozinhas na rua, não é? Em outras épocas, alguém que falasse sozinho, a gente ficaria preocupado, né, na rua. Hoje é comum, não é? E é comum todo mundo atravessando a rua com o seu celular para ver se teve alguma mensagem, não é? E deve se sentir muito mal quando não tem mensagem, porque é como se ninguém se importasse com a vida dele, não é? Quer dizer, é uma sensação de solidão, de abandono, e um desespero que, por meio da internet ou do celular, a gente ainda tem a gente que considera que a gente está vivo, não é? Que já revela, né? O como que a gente depende dos outros e como a gente não consegue mais estar tendo experiência, contato com os outros. Não é? Posso fazer uma pergunta para vocês, claro, né, que é uma experiência minha também. Ora, nesse momento a gente está tendo um contato que ele é pessoal, ele é concreto, ele é físico, não é? A gente está se vendo, não é? Está se ouvindo, não é? Está se cheirando, enfim. Mas é claro que quando a gente tem um tempo afastado ou do celular
ou da internet, a gente sente em abstinência, não é? A gente quer logo correr para ver se tem algum recado ou mensagem. Então, a gente chega em casa, no lugar de poder falar com as pessoas que estão nos aguardando, a gente vai correndo para saber se tem ou não tem mensagem. Quando não, já não vê no próprio celular para ver. Mas isso é preocupante, não é? Porque, na verdade, é uma forma de relação que, como o nome diz, virtual. Não é real, ele não é constitutivo. Né? Bom, daí para pensar o seguinte, né, nesse sentido. Ora, mas então, o que a gente forma hoje não é que simplesmente é diferente do que se formava em outra época. Não é. Nós não estamos formando. E qual é o risco disso? Né? E aí eu vou exagerar, né, e eu já tento corrigir o exagero. Como eu falei para vocês, esses autores que eu pude trazer, não é, o Theodor Adorno, né, Walter Benjamin, eles tinham como preocupação o fascismo propício, ou fascismo, né, que foi a grande tragédia do século XX, que não é só do século XX, mas tragédia do século XX. Né? Como é que eles definem o fascista? Fascista é um sujeito sem subjetividade. Né? E qual o receio? Nós não estamos gerando indivíduos que sejam sujeitos e com subjetividades. Né? Então, estamos formando, de uma forma geral, indivíduos sem sensibilidade, portanto, sem subjetividade e, portanto, muito informados, mas pouco sensíveis, bastante frios. Né? E essa é uma tensão, parece, fundamental que a gente tem que ter, né? Sem desconsiderar todo o avanço democrático que é a informação. O problema todo é poder reduzir a questão da democracia, da cidadania, não só a questão da informação, obviamente, não é? Mas a toda a parte que a gente tem, né, de fontes de comunicação que, na verdade, não comunicam, não é? Nos isolam. Não é? Então, mas acho que aí depois discutimos no debate. Eu agradeço ao professor. Vamos abrir os debates. Mas, como eu prometi para a Eliana, enquanto vocês se organizam para fazer as perguntas no microfone, porque nós estamos gravando, sobre todos os temas e para todo mundo, inclusive o pessoal da Transparência Hacker que está na plateia, eu vou dar uma breve respondida sobre as perguntas da Eliana. Pode ir passando. Tem perguntas? Tem perguntas escritas aqui, tá. Me deixar, tá? Como nós vamos fazer... Tânia, nós vamos... 3 ou 4 pessoas... 3 ou 4 pessoas, né, fazem questões e aí a gente passa para o pessoal responder. E eu vou respondendo, na medida do possível, como as perguntas da Eliana eram sobre a mesa da manhã. Ela disse primeiro, como um órgão sem ferramenta de divulgação, como um site próprio, vai implementar a lei de acesso à informação sem regulamentação pelo município? Não vai. Não tem como. Né? Porque a lei de acesso à informação não existe sem transferência da informação. Então, o município tem que regulamentar e o próprio órgão tem que regulamentar. Como responder ao requerimento que solicita informação sobre um servidor público do órgão? Se for informação pessoal desse servidor público do órgão, classificada como pessoal pela lei de acesso à informação, ela é uma informação considerada não pública. Né? A lei de acesso à informação, ela estabelece quais são as classificações de informações pessoais. Não cobre muito salário e lotação, porque salário quem paga é o setor público, essa não é a informação da pessoa, né? É o que a pessoa recebe, mas, no fundo, é uma informação sobre a folha de pagamento do setor público. A informação pessoal refere-se ao requerente ou a qualquer outra pessoa. Existem esses tipos de informação. A Constituição já garante que qualquer cidadão, através do habeas data, né, antes da lei de acesso à informação, poderia requerer informações sobre ele mesmo, e você não pode recusar. Então, a informação pessoal é referente a qualquer pessoa, né? Naqueles casos classificados pela lei de acesso à informação. Como evitar abuso? Se poderá haver algum tipo de controle? Não, no fornecimento da informação, não há controle. Né? A lei fala, por qualquer meio legítimo, eu só preciso que a pessoa se identifique, né, ou tenha um padrinho lá, no caso da proposta, certo? Mas, enfim, tem que haver alguma identificação, até para você responder, porque senão, para que você responde, certo? A resposta coletiva, ela é dada através do site, a informação proativa. Eu coloco tudo que eu tenho,
indiferente de quem esteja pedindo, né? Então, o controle, levando em consideração uma parte da palavra da palestra do professor, eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com o controle, porque as pessoas estão com dificuldade de trabalhar essas informações conforme a palavra aqui da primeira palestra. E quais órgãos da administração pública podemos recorrer para resolver questões atinentes à lei de acesso à informação? Olha, em primeira instância, ao próprio ente, ao próprio município, ao próprio órgão. Quer dizer, na realidade, se o órgão não está implantando isso, o primeiro questionamento que tem que ser feito é a sua própria administração, certo? Se não der, se isso não for aplicado, ou como cidadão, pode reclamar no Ministério Público, no Poder Judiciário, enfim, para que aquilo seja implantado. Quem quer falar agora? Quem abrindo as... Tem as duas perguntas ali. Tem duas perguntas aqui, uma para o... Bom, então vou abrir. Quem que quer fazer? Bom, vamos lá, eu passar. Daniela. Mas acho que vamos primeiro abrir as duas pessoas aqui e depois a gente libera. 3 pessoas. Então, minha pergunta seria para Fabiano, e eu não sei o que fazer quando a gente recebe algumas respostas, assim, vou falar aqui, extremamente estúpidas. Quando a gente vai, por exemplo, eu fiz um pedido para o INEP também, onde a pessoa respondeu que ela não vai mandar informações, e porque essa lei ela foi implementada precipitadamente e não teve tempo de se adaptar. E depois, isso foi o curioso, a mesma informação que eu pedi foi mandada para um jornalista do Estado. E, no caso, eu pedi às escolas do município de São Paulo, com todos os dados, e os microdados, então, que estão disponíveis, inclusive no portal dados.gov.br, não fornecem junto o endereço, ou seja, você tem um extremo trabalho de relacionar os dados dos resultados do censo sobre a infraestrutura da escola com os dados do endereço, enfim, é muito trabalhoso. Aí teve essa resposta. Referente aos estados, é mais ou menos a mesma coisa. O que eu faço com um governo do estado do Rio de Janeiro, onde eu gostaria de receber alguns dados sobre as UPAs estaduais, ou então também sobre as escolas, as CIEPs, que são as escolas estaduais lá no Rio. Quais as possibilidades? Porque, inclusive, a situação está contra a lei federal. Então, eu não sei se agora eu vou para a CGU, ou onde eu vou reclamar, porque se é uma situação legal, eu aparentemente não posso se inscrever lá para um servidor e reclamando, porque ele tem essa lei que foi aí acordado dentro da Assembleia do Rio. Enfim, isso me deixa com bastante dúvida e, na verdade, eu não sei como avançar. Uma pergunta, eu vou ler a pergunta aqui que foi feita para a Daniela. A possibilidade de fazer pedidos de informação anônimos foi considerada como ponto positivo na avaliação dos sites, pergunta, mas a lei não indica claramente a necessidade de identificação? Como os órgãos públicos podem atestar uma identificação por meio eletrônico? Flávio Eriger, acho que é para aquela, Daniela, não é? É aquela. Bom, eu vou passar aqui para mais 2 pessoas, depois a gente abre as respostas. E depois tem uma que o Fabiano aqui, ele mesmo... Fala. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e quem teve a concepção do evento. Eu acredito que deve ter sido, né, uma das pessoas deve ser a Tânia, de trazer essa diversidade de questões que eu fiquei bastante enriquecida, né, tanto da transparência hacker com o professor também, e tudo que teve pela manhã. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que é o Fabiano, depois eu tenho uma outra também para o professor, e eu também, da transparência hacker, eu queria fazer um convite. Na verdade, assim, ao professor Fabiano, eu queria fazer uma pergunta seguinte, porque eu acredito que uma das formas de lidar com a questão da lei da transparência, né, já é pacífico isso aqui entre nós, eu acredito, é a sociedade se organizar também para saber como trabalhar essas informações. E esse receio de ser anônimo ou não, também nós, no nosso caso, servidores da Receita Federal, a gente sente muito isso, né? Só que a gente também trabalha com outros movimentos sociais, com cineclubes, que o próprio artigo 5º, que garante o acesso à informação,
garante também o acesso à cultura. E, infelizmente, no Brasil, nós vivemos um distanciamento muito grande do público com as obras culturais audiovisuais produzidas no Brasil. Nós não temos acesso a filmes no Brasil, feitos pelo brasileiro, né? Os filmes são feitos, mas são guardados. É uma comunicação abortada no mundo industrial gigantesco, então é um grande aborto, porque tem quem faz, tem a mensagem, mas não tem quem vê, não tem um receptor. Então, assim, nós também trabalhamos com isso, que não deixa de ser informação, só que uma informação mais qualificada, uma informação cultural também. Então, a minha pergunta é o seguinte, existe possibilidade de várias... Aí nós estamos nos agrupando para fazer várias solicitações na Lei de Acesso à Informação. Então, existe possibilidade de fazer solicitações à informação de várias pessoas jurídicas juntas? Ou vai ser uma só pessoa pedindo, várias pessoas juntas, porque assim você fortalece, você impede essa perseguição a uma pessoa só, entendeu? No caso que faria o anonimato, que o anonimato seria uma viés, mas no risco de ser exposto uma pessoa só. Então, uma questão é essa, se pode. A outra é que o professor é exatamente isso. O que ele acha que cinema... Ele falou de música, mas eu gostaria de saber se ele acha que o cinema também é meramente virtual, se também seria virtual. Não teria experiência, cinema não traz experiência, ou seja, agrega subjetividade. É uma outra questão. E, em relação ao pessoal do hacker, e também ao Fabiano, e também ao professor, mas, sobretudo, a vocês, eu gostaria depois de pedir um contato, porque nós estamos montando um site que tenta contar um pouco a história, né, da questão tributária e da falta de acesso à informação, não de um ponto de vista técnico só, mas do ponto de vista de contar a história. Né, nós vamos contando, tem pequenos filmes, pequenas animações que vão fazer parte, e a gente queria fazer um evento de lançamento desse site, um seminário, onde montar essas entidades todas, porque a gente está buscando exatamente trabalho de formação da cidadania para trabalhar com a lei do acesso à informação. A gente queria um contato depois para poder ver se a gente pode levar vocês lá, né? E também o professor, também, se possível, a gente vai tentar ver o Fabiano também. Viu? E a Tânia, eu gostei muito da sua exposição de manhã, viu, Tânia? Você trabalhou essa questão de uma maneira não técnica, de uma maneira processual, ativa, que eu acho que abriu exatamente, mostra esse leque da diversidade toda que isso tem, que está no evento. Pergunta rápida, imagino que até já esteja no FAQ de vocês. O Fabiano, né, falou hoje do que é exceção, né, que não pode ser pedido, né? E não estava nessa lista de exceções, né, os dados pessoais dos funcionários da administração pública, por exemplo. Até no Senado teve uma polêmica em relação a essa questão de pedir salário das pessoas. Então, não só focando, mas nos diversos dados pessoais que você possa imaginar da pessoa que a casa deve ter catalogado nos seus dados internos, né? Se isso realmente não entra na lista de dados que você não poderia pedir, né? Que a questão teria mais a ver com a privacidade das pessoas. Podemos agora... Para o Leonardo, bem rapidinho, você está se referindo à Assembleia, né? A Assembleia ou a lei toda? Não, então deixa o Fabiano. Eu começo do fim? Como que... Bom, então deixa eu começar aqui com a pergunta escrita que me veio. O Flávio Ehringer perguntou quem é? Bom, ele escreveu aqui, o fato de as sociedades citadas, Suécia, Finlândia e Estados Unidos, na minha apresentação eu citei esses 3 países que foram os primeiros a adotar a Lei de Acesso à Informação. O fato de sociedades Suécia e Finlândia apresentarem índices sociais de desenvolvimento humano associado ao seu caráter precursor de legislação sobre transparência pode ser atribuído ao aspecto cultural e civilizatório, mais do que aspectos educacionais e econômicos. Aí ele escreveu embaixo aqui a tese. São sociedades em que cidadãos comprovadamente há séculos valorizam direitos individuais e ativamente participam de suas comunidades locais. Eu acho que eu concordo com a sua tese. Eu acredito que sim. Acho que pelo fato de essas sociedades terem essa coisa do envolvimento com comunidades locais, defesa de direitos individuais, isso criou uma massa crítica que gerou esse movimento, né? Na Suécia, inclusive, a lei é de um período que é chamado década das luzes, uma coisa assim, que, enfim, foi um período na Suécia em que essa coisa dos direitos individuais foi muito forte. Assim. Bom, outras questões. A Daniela perguntou
a questão dessas estúpidas, né? É por isso que a lei ela prevê que todo órgão público precisa regulamentar detalhadamente o sistema de apelação, né? O sistema recursal. Porque se você não ficar satisfeito com uma resposta, você tem a quem recorrer, né? Assim, processualmente mesmo, né? Em termos de procedimentos, né? E tal. Mas eu vou aproveitar até a sua pergunta para pegar um gancho no que o professor comentou, que eu achei muito interessante a exposição dele. E é uma questão que, de certa forma, eu tenho me dedicado a esse tema de transparência há alguns anos, e de um tempinho para cá eu tenho percebido que, muito mais do que informação disponível, acho que a questão é mais de uso e comunicação e troca do que de simplesmente acesso frio e puramente técnico, né, digamos assim. E é engraçado porque, como eu comentei no início, eu tenho sido chamado para vários fóruns e conversas e cursos, e ontem mesmo eu estava dando um curso sobre a lei de acesso à informação para alguns servidores públicos de diversas áreas, e uma delas era uma funcionária da Fundação Casa, da ex-FEBEM, que é a pessoa responsável por implementar a lei de acesso à informação da Fundação Casa. E aí, enfim, em algum momento a gente entrou nessa coisa da informação que é insuficiente, o que faz e tal, e aí eu falei para o pessoal que eu estava dando curso ontem, e eu repito aqui, que é o seguinte: a lei tem, né, as suas formalidades, os seus aspectos. É claro que eu acho que é importante a lei ter isso, acho que é importante os órgãos públicos implementarem, mas a gente sabe que na prática, na vida, as coisas acontecem diferente, né? Então, assim, o que eu recomendei, e era legal no curso de ontem, porque tinha gente tanto de sociedade civil, de ONG, como de governo. Falei, gente, é o seguinte, nós somos seres humanos, vamos conversar, entendeu? Vamos conversar, vamos tentar achar um resultado. E aí a Fundação Casa me contou uma história interessante. Ela disse que a mãe de um detento lá precisava de um documento, não sei qual, não sei para quê, e ela pediu com uma certa urgência, e aí eles encontraram lá, pela lei de acesso à informação. E aí o pessoal lá da Fundação Casa encontrou e mandou um e-mail para ela, né, porque tem aquela coisa de identificar. Só que ela não... como ela está monitorando isso, né, essa minha aluna de ontem, essa mãe, ela viu que o e-mail não tinha chegado, não tinha sido acessado, e ela ligou para essa mãe. Falou, olha, a senhora estava pedindo essa informação, ela está aqui. Aí ela, nossa, que bom, é porque... Tadinha, né? A senhora não acessa e-mail. Ela até tinha deixado o e-mail do filho, mas o filho apagou o e-mail sem querer. Enfim. Então, quer dizer... então, assim, né, já juntando a pergunta da Daniela e aproveitando o gancho do professor, eu acho que é isso, é um diálogo, entendeu? É você ir tentar insistir. Porque, assim, você tem os procedimentos que a lei prevê, mas se não prevê, você vai tentando maneiras informais, né? E quando eu digo diálogo, né, a história que eu contei foi até bonitinha da Fundação Casa, mas o diálogo, às vezes, pode ser não cordial, né, mas ainda assim é um diálogo, né? Que você liga para a pessoa e fala, olha, eu entrei com um pedido, você me deu uma informação que eu não fiquei satisfeito, e agora? Como é que eu recorro? E tudo mais. E Daniela, a questão do Rio de Janeiro que você colocou na sua apresentação aqui muito bem, também me deixa muito assustado, assim. Essa coisa do Rio de querer controlar a informação, né? Alguém tinha perguntado aqui sobre o controle, né? A lei é muito pró-cidadão, né? Ela fala que a informação tem que ser liberada, mas o Rio de Janeiro, pelo decreto, tentou fazer esse controle da informação, né? Você tem que assinar um termo de uso da informação, quer dizer, é algo complicado mesmo, bastante complicado. E aí você perguntou se isso não confronta a lei federal e tal. O meu entendimento, e acho que, enfim, de qualquer pessoa sabe a lei mais detidamente, é que sim. A lei fala que o cidadão não pode ser submetido a constrangimentos. Isso é um constrangimento, né? Isso, essa coisa de ter que levar documento, isso tudo são obstáculos, né? E você tem parâmetros internacionais que colocam isso, assim, o custo do acesso, né? Quanto mais obstáculo o órgão público coloca para o acesso, ele está indo contra a transparência. Então, eu acho que sim. Aí, muito bem. Então, na prática, como reverter essa situação? É isso, é conversando, é brigando, é acionando o Ministério Público. Você mencionou a CGU. Não, a CGU é do Administração Pública Federal, né? Se é o governo do Estado do Rio de Janeiro, a CGU não pode fazer nada. No Brasil, os estados e municípios são autônomos em relação à União, né? Tem autonomia política, administrativa e tal. Então, quer dizer, não há o que fazer. Você tem que recorrer ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e aí, enfim, fazer barulho, recorrer na mídia,
escrever sobre, sei lá, né? E fazer barulho. Né? Enfim, os meios formais e informais possíveis aí. Que mais? Ela perguntou se seria essa coisa do anonimidade, se várias pessoas podem, ou uma pessoa só. Sim, várias pessoas podem. Você precisa ter um e-mail válido, né? Principalmente no ESIC federal, né, que é o que está aí há mais tempo, mais avançado, você não precisa muita burocracia. Você bota um e-mail válido, um nome, que, aliás, cá para nós, você pode até inventar, entendeu? Que, enfim, não tem um mecanismo de checagem disso. E você pode mandar. Então, você pode, sim, colocar um e-mail geral lá, talvez inventar o nome de alguém, botar um nome fictício, um pseudônimo, e no texto, porque o texto é muito livre, né? Pelo menos no ESIC federal, que está no site da CGU. Você escreve o texto e depois coloca assinados. Agora, eu sugeriria, talvez, pensar numa outra forma. Você falou, talvez assim, se várias pessoas fizerem o mesmo pedido de informação, talvez isso tenha mais força do que um pedido só. Não sei, é minha sugestão, talvez, sei lá. No caso a se pensar. Você trabalha na Receita Federal, você falou? Que é um dos órgãos mais obscuros que tem, viu? Eu já vi vários casos, eu já vi uma apresentação de uma pessoa do IBGE dizendo que o IBGE tem dificuldade de acessar dados da Receita, que a todo momento a Receita alega questão de sigilo fiscal e tal. Recentemente, um jornalista me contactou dizendo que pediu um certo dado para a Receita falou, não, era o sigilo das empresas, mas não, ele não estava pedindo nada de empresa. Então, quer dizer, a Receita é um negócio complicado. Isso aí a gente vai ter que bater muito na Receita Federal para eles se abrirem. Oi? Foi aprovado na Constituição Nacional um conselho de controle das políticas tributárias estrangeiras. Foi aprovado. Sei. Pois é, a Receita é uma questão complicada. Assim. E uma última questão que ele me perguntou sobre privacidade. Na verdade, as exceções que estão contidas na lei de acesso, ela não menciona privacidade, assim, a palavra dado pessoal, privacidade. O que a gente subentende por privacidade é assim, expor, colocar em risco a segurança e a saúde da pessoa, né? Isso, assim, dá para você subentender que, bom, uma certa informação pode colocar em risco a segurança de uma pessoa, né? Mas o termo privacidade ou o termo informação pessoal não está nas exceções da lei de acesso à informação. Embora, claro, isso seja um tema relevante, enfim, está em várias discussões. Daniela. Certo. Então, aqui a pergunta foi sobre se a possibilidade de fazer pedidos de informação anônimos foi considerado como um ponto positivo na sua avaliação dos sites. E também se a lei não diz que tem que ter identificação e como os órgãos públicos podem atestar uma identificação por meio eletrônico. Enfim, sim, a lei diz que o pedido deveria conter a identificação do requerente, mas ela não diz o que é a identificação. Ela não diz a identificação por meio do RG, ou por meio do CPF, ou por meio do endereço, ou alguma outra coisa. Ela diz identificação. Agora, por exemplo, um e-mail é único também. E tem várias pessoas que discutem que seria necessário só pedir o e-mail ou então encaminhar via e-mail. O problema que dá, assim, ser positivo ter uma possibilidade de anonimato, eu acho que é bastante interessante, porque a gente viu aqui a proposta de adote um pedido, e isso é realmente uma coisa que eu já ouvi falando com várias pessoas do poder público, que eles falam, olha, a gente trabalha aqui dentro, a gente sabe, inclusive, onde está acontecendo uma coisa errada, onde acontecem, por exemplo, contratos sem licitação ou outras coisas, só que a gente não quer arriscar nossa carreira e a gente não vai fazer um pedido de informação para essas coisas. E então, teve, assim, inclusive uma sugestão uma vez num papo com dados, que um dos eventos que a gente tem, de uma pessoa lá e falou, olha, vocês deveriam fazer um site tal, onde eu posso mandar todas as minhas ideias para as perguntas, eu vou até colocar para quem vocês vão perguntar e como vocês devem perguntar para essa informação sair.
né? E isso eu acho que é um caso bastante interessante, onde deveria ter um anonimato, mas ele não é previsto na lei. Nesses estados da Bahia, por exemplo, do Ceará, se isso foi previsto, eu também não sei, porque lá, por exemplo, na Bahia, eles juntam o serviço de acesso à informação com um serviço de ouvidoria e denúncia que costuma ter uma possibilidade de anonimato. E aí eu não sei se sobrou anonimato para serviço de informação também, porque está no mesmo software, ou se foi mesmo intencional, porque na lei não especifica isso lá no decreto da Bahia. Então, bom, acho que eu respondi as 3 perguntas. Posso só uma pergunta rápida? Sim. Então, eu sou amador, mas eu sou amador nessa área, vocês são expertos, mas seria possível... Grava, porque nós estamos gravando, isso aqui vai ser posto tudo na internet depois. Minha pergunta é um tanto amadora, né? Mas no assunto eu sou bem amador. Informação, internet, essas coisas, não é minha área. Mas e, por exemplo, no site dele, que é o ADOT, lá, a pergunta e tal, não é possível alguém descobrir isso. A pessoa que está fazendo a pergunta, sinceramente, isso é ou não possível? Isso. Alguém quer responder? Você quer responder? Então, talvez seja possível de você saber por especulação, mas é previsto dentro do nosso sistema o anonimato mesmo de um hacker. Isso é... Porque eu sei... Posso dar um pitaco nessa discussão? Sim. Dar uma palavrinha? É assim, eu acho que você tem a lei de acesso à informação, ela foi feita para alguém responder formalmente para alguém. Né? Então, o pedido de identificação não é tipo disque denúncia, eu quero saber quem é que está fazendo isso, fazendo aquilo, para ter uma retaliação. Eu acho que a síndrome está passando para o cidadão desse jeito, entendeu? Está saindo do funcionário público e caindo no cidadão. Não, ela é um instrumento para você pedir informações públicas. Né? A informação é pública. Você tem outros tantos instrumentos, inclusive na Constituição, em que o sigilo de fonte é preservado. Por exemplo, quando você faz um requerimento de informação através do parlamentar que você exigiu, isso é tanto estímulo de informação e do que faz, que as pessoas não sabem nem o que elas têm disponível para fazer, já desde 89. Entendeu? Se você faz uma petição pública, certo? Para um deputado e apresenta, o deputado tem sigilo de fonte, ele pode pedir qualquer informação, independente da lei de acesso à informação, e como jornalista ele tem sigilo de fonte. Então, as ouvidorias, elas abrem a possibilidade de que as pessoas hajam no anonimato, porque normalmente eles vão receber denúncias, vão receber reclamações, vão receber, às vezes, questões do próprio funcionário do órgão, né? Que está querendo... Agora, a lei de acesso à informação, ela é pública. Então, o princípio dela, né, você tem outros instrumentos para preservar o sigilo de fonte, que não identifica, enfim, a pessoa pode ser anônima. Porque se a gente começar com a síndrome de anonimato, em quem vai, desculpe a brincadeira, a síndrome de anonimato, em quem vai requerer informação na lei de acesso à informação, talvez a gente não consiga implantá-la. Né? Porque a ideia é tornar público e simplesmente não ser errado alguém pedir uma informação e dizer eu quero informação porque eu tenho direito. Essa é... Na verdade, minha pergunta é que, assim, num país onde um prefeito é morto na calada da noite, tudo, a gente fica um tanto receoso, de repente sua pergunta, sua ação foi um tanto quanto... urgente e escabrosa, né, para a classe política, um monte de coisa. Então, acho que é esse o ponto que a gente tem um pouco de receio. Mas eu também sou a favor de, sim, lutar, porque eu acho que a gente não pode ficar em cima do muro. Tem que fazer a nossa parte, pedir para as coisas serem mais claras. Então, acho que esse era o único ponto, mas entendi a questão. O que eu estou falando é assim, não que isso não exista. Sim, claro. A ideia do arranjar um padrinho é muito interessante. A ideia de colocar várias pessoas pedindo a mesma informação, né?
A ideia de colocar, por exemplo, informação sobre situações, como você mesmo chamou de escabrosas, que você tem pelo país, você pode fazer isso com inúmeras informações, inúmeras pessoas no mundo inteiro pedindo a mesma informação. Né? Agora, o que eu quis pontuar é que, quando se pede uma identificação na lei de acesso à informação, é porque se está responsabilizando o órgão público pela resposta. Entendeu? E essa resposta precisa ser dada por um sujeito que eu consiga identificar. É nesse sentido. Agora, é claro que a gente sabe o que pode acontecer. Então, existe. Só que isso não pode ser um impeditivo, né, de que as pessoas peçam informar, porque a imensa maioria das informações que as pessoas vão pedir, como acontece, como ela mesma mencionou, e nós recebemos aqui fora da Lei de Acesso à Informação já há muito tempo. Né? O cidadão entra lá na Comissão de Fiscalização e Controle, até comentei com a Cibele, um cidadão chegou e falou, não, eu vim aqui porque tal escola não teve licitação pública. É licitação pública. Né? E ele queria uma informação sobre a licitação pública, mas tudo bem, você tem que entender, era uma licitação pública. Então, vamos lá, vamos responder, vamos correr atrás. Então, o que eu estou falando você tem que ter cuidados, né? Durante o período, quem não é desse tempo, não nasceu como eu naquela época, quando você estava no período autoritário, né? Todas essas maneiras de solicitar informações, de certa forma, impedindo que se identificasse a fonte, né, é que geraram na Constituição todos esses dispositivos que a pessoa pode solicitar, as ouvidorias, enfim, que ela pode ter a fonte preservada. Mas é claro que, se você está querendo partir para uma investigação, né, criminal, né, todos os cuidados devem ser tomados. Mas a lei mesmo, quando ela fala a identificação, é porque você tem que responder. Nota, existe um prazo, existe uma justificativa, existe recurso e existe responsabilização. Agora, como é que você vai responsabilizar o órgão público por não ter respondido se a pessoa não se identificou? Você não tem nem como responder. É só um comentário rápido sobre isso, na direção oposta do que você está falando, porque eu entendo e sei que tem bastante gente que entende a lei de acesso à informação de outra forma, que ela não serve para essa ponta, esse diálogo de duas pontas entre cidadão e Estado. Ela serve, na verdade, para garantir que o princípio de abertura, que é de toda atividade estatal, recai sobre toda atividade do Estado, seja mantido. Então, a gente pede informação pública, porque essa informação pública que deveria estar aberta e disponível previamente não está. E, nesse sentido, eu acho a necessidade de identificação bastante diminuída, até juridicamente. Porque, se você pensar que é para isso que a lei serve, teoricamente, tudo deveria estar aberto. Tudo que não é exceção já deveria estar aberto. A lei fala sobre a publicação ativa. Se a publicação ativa não foi feita, a publicação tem que ser feita. Não interessa quem pede. Você está respondendo para a sociedade, você não está respondendo para um cidadão. A única coisa que eu estava atenção é que a gente começou a fazer uma discussão aqui, entendeu? De sigilo de fonte, de coisas desse tipo, entendeu? E que eu estou dizendo assim, eu não estou discordando de você. Você tem que colocar tudo no site. O problema é que, se nós vamos fazer, como na parte da manhã, foi feita toda uma apresentação dizendo que essa lei ela não vai ser implantada por varinha de condão. Nós vamos ter que fazer todo um processo de mobilização pela palestra do professor, para que as pessoas se proponham a fazer, inundem os órgãos públicos, certo? De questões. Agora, se a gente coloca em primeiro lugar a preocupação de vai me identificar ou não, você não vai conseguir mobilizar as pessoas, porque as pessoas, é o que eu falei antes, não podemos passar a síndrome de sigilo que está no órgão público para a síndrome do sigilo do cidadão. Eu não acho que essa frase se aplica, porque o órgão público é público e o cidadão é o privado. Eu acho que esticar a democracia para proteger cada vez mais as pessoas e expor cada vez mais o Estado. Não, ia ser só... acho que um caso simples que ilustra. A gente teve uma resposta... A gente tinha várias respostas muito boas e bem feitas da Câmara Federal pelo Queremos Saber. E teve um momento que teve uma encruzilhada. Eles pararam de responder ou começaram a responder pedindo ESIC. E, em algum momento, alguém da Câmara ligou para o Pedro, que é o administrador do site,
falou para ele, você não está entendendo. Eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Ela fez biblioteca, eu sou bibliotecária, eu fiz biblioteconomia, eu não sei se é biblioteconomista ou bibliotecária, enfim. Ela falou, eu fiz um juramento que eu não revelo quem me pediu a informação. A gente tem várias questões de cultura política a enfrentar, e eu acho que se for para enfrentar questões de cultura política, tem que ser com o pé no princípio certo. Eu acho que a gente tem que blefar alto. É justamente porque não é com varinha de condão que a gente tem que manter o objetivo ali na frente. A gente quer proteger as pessoas e abrir os... Assim, esse é meu posicionamento. É assim que eu acho que é a melhor forma de fazer. Alguém quer fazer a colocação ou a gente vai passar? Primeiro, eu acho que o professor... vamos lá. Ele tem que responder uma pergunta. Tá, vamos fazer o seguinte, eu passo a pergunta e depois a gente retorna ao pessoal aqui. Então, bom, no meio do fogo cruzado, né? Mas, enfim, aproveitar, acho que primeiro um elemento que parece que é fundamental desse debate que está havendo, né? Que é interessante a oposição que a gente tem em termos de Estado e indivíduos, né? Que está sendo colocado, né? Bom, se o Estado é público, ele também deve ser dos indivíduos, né? E se está corretamente dizendo da separação, da distância, é porque a gente tem um problema a ser resolvido, né? Quer dizer, a questão... ela não deveria ser não Estado, né? Mas, efetivamente, sim, é aquele Estado que, efetivamente, mantém os indivíduos cidadãos à distância. E isso, obviamente, dá diversos caminhos políticos, né, que a gente tem que estar pensando. Agora, até para isso, eu acho que é fundamental a gente poder pensar, quer dizer, essa formação política, né, como todos os indivíduos podendo falar a respeito daquilo que é do seu interesse, né, e que o Estado deve representar. Quer dizer, se o Estado não for representante dos cidadãos e dos indivíduos, de fato, ele é irracional, né? E poder pensar uma sociedade sem Estado também é bastante complicado, né? Pensar o mínimo. Bom, mas, enfim, em relação a isso, penso na questão do cinema, a formação do indivíduo, né? Ela é interessante pelo seguinte, todo meio, como dizem, tem uma linguagem que é própria, né? E aí o que, em geral, é complicado é quando uma tenta... passar a mesma informação que outra, né, por meio dos seus mecanismos. Então, uma questão é se poder fazer um tipo de script que seja para filme, seja próprio para filme, né, você está pensando no filme, ou pensando no teatro. Outro é você adaptar da literatura para o cinema, para a televisão. Né? Porque daí, assim, um tipo de mensagem, um tipo de coisa que tinha na proposta inicial, ela é retirada, né, em relação a outra linguagem. Um livro é muito mais analítico, né? O filme é mais sintético. Então, poder comunicar no filme, que o autor quis comunicar no livro, é complicado. Mas isso para dizer que, bom, todos os meios, claro que eles podem levar crítica, né? Então, o livro, a televisão, o cinema e assim vai. O que ocorre, não é, segundo os autores eles levantam, é que, claro, que cada especificidade do meio tem que ser levada em consideração, para saber o que ela suscita, né? O que esse meio suscita nas pessoas. Isso é fundamental. Agora, mais do que isso, eles chamam a atenção para um sistema formado entre esses meios, que eles chamaram de indústria cultural. Né? E o que caracteriza a indústria cultural? É fortalecer uma imagem de uma realidade única, né? Um pensamento uniforme. Né? Então, todos os meios vão ressoar outro meio. Então, a música que toca na TV, na novela TV, quando toca no rádio, lembra a novela, né? Que, por sua vez, lembra o jornal, que lembra o filme. E tudo isso dá uma sensação de uma certa igualdade, uniformidade na realidade. Né? Nesse sentido que a crítica se esvanece. Então, tudo é igual, independentemente do que você ouça, veja, você vai achar o mesmo sempre. É o sempre igual. E a gente é adaptado a poder buscar o sempre igual. Mas isso para poder dizer que, é claro, que o cinema ele tem a possibilidade de poder levantar crítica, né? O cinema foi a grande esperança da esquerda no início do século passado. Pela magnitude da tela e depois pelo som, ele foi tido como aquele que poderia gerar, pela magnitude dele, né, consciência. Mas há um dado a mais que é interessante do cinema, né? Ele pode suscitar aquilo que o Benjamin vai chamar do inconsciente visual. Dada a dimensão dele, não é possível, por meio dele, a gente reparar em gestos que, de outra maneira, a gente não repara. Né? Formas, né, de poder se locomover, de se expressar, que no dia a dia a gente não... E essa é uma informação importante, né, para a gente poder se refletir. E essa é uma forma de gerar consciência também do cinema. Mais do que isso, né, na contraposição, na possibilidade do uso da música no cinema, a música pode indicar algo diferente do que a cena pode estar mostrando, e aí gerar crítica.
Mas só para dizer, né, quer dizer, todos os meios eles têm a possibilidade de suscitar a crítica. Mas a gente tem que pensar que eles não são indiferentes à formação do indivíduo, né? E eles podem suscitar crítica quando eles saem daquilo que é a forma de pensar uniforme, de sentir uniforme. Hoje a gente fala muito da ideia de diversidade, né? Mas é estranho, né? É uma diversidade que é igual. Para onde quer que a gente vá, a diversidade é a mesma, né? Então é uma falsa diversidade, né? Porque não se permite o único público, não é comum, para que daí sim a diversidade possa ser expressa. De outra maneira, não é? A gente é indivíduo a posteriori, não a priori. A gente não nasce indivíduo, né? A gente se forma. Tem gente que até fica bravo com isso, mas quando a gente vê os bebezinhos, né? Eles são todos iguais e feinhos, né? Eles são feios. Eles ainda não aprenderam a se comunicar, a sorrir, expressar. Os pais, eles acham bonitos, acho que... Está certo, são, né? Mas, para quem olha de fora, não são. Eles não têm expressão, né? São iguais. Eles aprendem com o tempo a se comunicar. Então, a individuação é um processo que vem ao longo do tempo. Depois da formação, a gente se torna indivíduo, não em princípio. Ora, mas essa formação, essa diferenciação, ela tem que passar por um patrimônio comum, que a formação deve dar. Não é? Quer dizer, então, nesse sentido, quer dizer, é por meio da formação que a gente tem, de uma cultura que possa nos dar elementos de expressão, para a gente expressar o nosso sofrimento, né, nossas alegrias, que a gente pode ser. E aí volta aquela ideia, se a nossa cultura ela é rica de conceitos para a gente expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, podemos ser mais indivíduos. Se ela é pobre, não. Pensar a nossa cultura em relação à riqueza. A televisão, até a última informação que eu tive, ela não usa mais do que 300 vocábulos e as suas variações. Ora, 300 vocábulos para expressar a realidade não dá. É claro que a objeção que ela diz é o seguinte, olha, tem que ter um linguajar básico, porque muita gente assiste, para muita gente entender. Mas com isso ela impede as pessoas de tentar entender o que supostamente se julga que elas não entendam, mas que podem entender. Não é? Então, aí a questão a ideia do nível para baixo mesmo, né? Mas a ideia de passar uma ideia de uma diferenciação, de uma liberdade daquilo que é semelhante. Pensando na mesma linguagem da informática, linguagem virtual, de um lado, muito mais rápida, não há dúvidas nenhuma, mas ela é muito menos precisa. E isso tem as suas consequências. Então, é nesse sentido que vale a pena pensar cada uma das fontes. Né, Olha, antes de eu passar de novo para cá, eu vou dar para ela que já levantou, depois eu retorno para você. Você e ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Faz as 5 perguntas aí. Eu só queria fazer uma perguntinha para o Dr. José Leon. Meu nome é Maria Emília, eu sou da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu fico muito impressionada com a apresentação desses jovens todos, né, discutindo política, desenvolvendo política, pensando política. Fiquei extremamente admirada com o trabalho de vocês e parabenizo isso. Mas eu queria fazer uma colocação no seguinte, meu filho tem 22 anos, faz ciências da computação, então é igual a vocês, vivem nisso. Então, eu digo que ele é conectado 24 horas. Ele dorme, ele está baixando os jogos, ele está, né, os caras estão jogando lá no outro país e tal, né? Eu fico entusiasmada com vocês e, ao mesmo tempo, fico preocupada com essa forma. Daí eu digo assim, cadê os teus amigos? Estão todos aqui, online. Onde você passou o teu aniversário? Todos aqui, online. Então, é muito diferente essa nossa vivência com a deles, né? E a forma como eles têm trabalhado isso, agora trabalhado a política, trabalhado a sociologia, todas essas formas. Como o senhor vê isso? Né? Positivamente, ou aquilo que o senhor pode me dizer... como mãe, assim, me acalentar esse desespero materno. Obrigada. Bom, deixa eu passar aqui para o pessoal. Eu só queria voltar um pouco e dizer que no sistema do adote um pedido, alguém tem que se responsabilizar. O anonimato é só proposta de anonimato, e alguém vai lá e coloca a cara à tapa, no caso. E o que ele tinha perguntado sobre se, de alguma forma, alguém não iriam conseguir identificar. Talvez um hacker, você citou. Então, o sistema ele é feito por um hacker. Então, eu sei como que um hacker poderia pegar esses dados, então eu tirei essa possibilidade. É essa a diferença.
Dentro desse assunto de manter sigilo, eu não entendo direito por que essa preocupação, porque hoje nós somos controlados em tudo. Se a gente vai no shopping fazer compra, você vai passando o cartão lá, os caras sabem onde você está. Se você vai lá em Brasília, lá na Consocial, eu postei umas fotos lá, daqui a pouco eu olhei e falei, o Nelson está em Brasília, pelo Facebook. E apontando aonde que eu estava ainda, naquele palácio lá. Então, se você escreve para uma revista a respeito de um assunto, e você põe o seu nome, se você dá um Google no seu nome lá, aparece que você escreveu na revista e tudo mais. Não é? Eu ouvi alguém dizer, olha, você dá o seu RG, mas nunca dá o seu SIC, né? Porque, então, eu fiquei lá pondo o meu RG, mas depois outro dia eu olhei no talão de cheque, tem o SIC e o RG. Aí, para eu me inscrever lá na Consocial, eu tive que pôr o RG, e saiu o RG, e se der um Google, vai aparecer que eu fui na Consocial e o meu SIC. Então, quer mais controle do que isso? E acho que na época do governo militar, não tinha essas ferramentas, não tinha esse controle. E se o cara quiser... E o pessoal fala do regime militar, mas fala baseado não sei no quê, porque tem um monte de coisa que já está mostrando que não é bem assim, não é? E se o cara quiser investigar uma pessoa, basta ir no lixo da pessoa, fala muito mais do que tudo isso. Aliás, antigamente, quando nem telefone tinha, parece que era assim que investigava. Não é isso? É só... eu vou passar aqui, depois você passar. Tem mais que tem ele. Um comentário sobre o Adote um Pedido. É muito importante. As melhores leis, as boas práticas internacionais colocam dentro de leis de acesso à informação um sistema de proteção de denunciantes. A lei de acesso à informação brasileira não tem isso. Então, uma pessoa que divulga um dado, ela pode estar sujeita a... O Adote um Pedido é uma forma de contornar essa situação. Existe, inclusive, e a gente depois vai conversar sobre isso, uma articulação de combate à corrupção que está pensando em usar o Adote um Pedido para fazer uma campanha no nível municipal, uma rede de organizações, principalmente no nível municipal, uma campanha para poder estimular a denúncia de irregularidades por servidores públicos e tentando usar a ferramenta do Adote um Pedido. Então, tentando manter a segurança dessas pessoas, desse agente público que está em contato com uma irregularidade e pode ter perigo em revelar. E assim, é uma ferramenta incrível. É só um comentário em defesa. Eu acho que é muito coerente, baseado na insegurança jurídica da lei de acesso à informação em relação a ativistas. Um segundo ponto, uma provocação. A transparência hacker é o exato oposto do Adorno. Porque assim, exatamente a racionalidade técnica, ela, quando inserida na política, porque eles estão usando isso politicamente, eles estão dando impulsos, eles estão dando vazão a impulsos extremamente humanos, impulsos libertários, e que fazem individualização, sim. A individuação, sim. É diferente, talvez, alguém fazendo ciência de computação que não se envolva politicamente. E, realmente, as suas relações vão ser... Ele vai ter problemas de desenvolvimento emocional, tudo bem. Limitações, né, do desenvolvimento emocional. Mas, quando coloca-se uma dimensão política... mesmo com a racionalidade técnica, isso permite a individuação, permite a expressão, permite enfim, exatamente o que o Adorno não disse que faz. Então, é essa a provocação. Eu acho que essa vai ser uma excelente discussão. Vou passar só aqui. Eu tenho duas perguntas, são bem pontuais. Queria saber em que medida concessionárias, permissionárias e OS, por exemplo, na saúde, não podem blindar o acesso à informação, lembrando que você terceiriza e você tem mais dificuldade para conseguir coletar informação de alguém que presta serviço público. Eu queria saber como é que essa
dinâmica é prevista para a Lei de Acesso à Informação e como que isso pode ser desbloqueado caso ocorra. E a segunda é só para pontuar, e uma dúvida meio geral também, que é essa ideia de dados abertos, inclusive dos projetos de lei, é bastante interessante porque cria um círculo virtuoso, né? O legislativo de uma cidade pode acessar o projeto de outro e ter muita agilidade para criar ideias. Eu acho que tem um projeto chamado Interleges, né, que caminha bem nesse passo, nessa toada, e que, pelas poucas informações que eu tenho do sistema, das pessoas que acompanham, é um sistema que está meio abandonado, apesar de ter recebido bastante investimento federal, e é uma proposta super interessante, porque é um software aberto, livre, que vai dar essa dinâmica para todo esse processo, simplificar muito o trabalho do legislador e de quem acompanha o trabalho deles. Então, eu queria saber por que isso não está vingando, se existe projeto de implementar de maneira efetiva isso em todo o Estado, na cidade de São Paulo, para servir de modelo para o Brasil. São esses 2 pontos. É direto para alguém? Ou não? Lim, tá bom. Mais alguém? Então, começa com a resposta para a Catarina, depois a gente retoma. Eu acho que o professor poderia usar a resposta para ela e para ele, e aí fecha, e depois a gente passa para a parte... Não, tem a resposta dele, né? Então, mas a dele já é da outra área, né? Eu acho que... Dando provocações, a gente caminha bem. Pensar o seguinte, quer dizer, bom, claro que para poder falar do que o Adorno pensou em relação... A gente precisa de muito mais tempo, né? Então, vale a pena poder lê-lo, estudar, discutir, e ele não chegaria a essa conclusão, né? Digamos que os meios técnicos impedem a individuação, né? E a questão ainda não é essa, né? A questão é a seguinte, o meio técnico é fundamental, a tecnologia é fundamental, né? Eles não negam em hipótese alguma. A questão toda é quando o mundo se reduz a essa forma de expressão, né? Então, esse é o problema, quer dizer... felizmente, a gente teve um avanço tecnológico com todos os testes que a gente tem, felizmente, né? Agora, há outros elementos que me parecem fundamentais, né? E aí eu vou pegar também, o senhor pôde dizer agora há pouco, em relação ao Estado, que já estava sendo posto antes, né? A gente mudou de forma de Estado, né? A gente tinha um Estado que era mais amplo, né? Que tinha a presença maior na infraestrutura social, na questão da economia, que em Europa, Estados Unidos, foi chamado de Estado do Bem-Estar Social, né? No Brasil não chegou bem a ser um Estado do Bem-Estar Social, mas, enfim, era um Estado amplo, para um Estado mais enxuto, né? Um Estado mais reduzido, que alguns chamaram de neoliberal, né? E o que é interessante poder pensar, né, em relação a ambas as formas de Estado, é que o fato do Estado ele abrir mão de algumas funções na economia não tornou mais fraco. Ao contrário, né? O fortaleceu na questão da vigilância, do controle e da punição. É um Estado mais presente, né, esse Estado neoliberal, do que o outro. Quer dizer, então, não se trata de poder dizer que não há Estado, né, ou que o neoliberalismo foi nesse sentido, mas que o Estado se tornou mais forte ainda, mas aonde ele não deveria se tornar, digamos, né? E é claro que a ideia da informação, do controle, ela é fundamental para isso. Ela é fundamental de um lado e do outro. Agora, daí que eu me pergunto, que, bom, mas a possibilidade de informar todo mundo... aí é o controle de todo mundo sobre todo mundo, né? Portanto, é um mundo complicado esse, né? Porque é horrível, né? Porque é todo mundo vigiado, não tem mais o que falar por outro, que todo mundo já sabe, né, do que se trata, então a gente não tem mais o que comunicar ao outro, né? Hoje é isso, você lê uma revista, lê todas, dá na mesma, né? Assiste um jornal, assiste vários, dá na mesma. Então, não tem mais segredo, né? Não tem mais mistério, e, portanto, não tem mais encanto, né? Aí não é casual que o número de depressão aumentou, né? Bom, mas, então, para poder dizer isso em relação ao Estado, em relação à tecnologia, isso, né, que os meios técnicos são fundamentais, né? A ideia do progresso é fundamental. Tem um texto mesmo do próprio Adorno chamado Progresso, que ele vai dizer isso, quer dizer, até tem pessoas que criticavam o naufrágio do Titanic, né, e falavam, olha, está vendo, vocês progridem tal e tal, e o Adorno vai dizer, olha, bom, mas é em função do naufrágio do Titanic que a gente conseguiu uma navegação segura nos 50, 100 anos. Então, a ideia dele não é, obviamente, negar a importância da tecnologia, mas poder pensar a formação que se reduz ao meio. É quando o meio passa a se converter em fim e deixa de ser meio, né? Ora, aí pensar o que a gente está discutindo de política aqui, que é política, é verdade, né? E do que eu pude assistir, tá bem. Mas essa não é a política plena, né?
Essa é a política, digamos, operacional, é a política como a gente estabelece, formal, de representantes de Casa do Povo, mas não é a política efetiva, né, que ela é diária, é a todo momento, do homem da cidade, né, de polis, né, que a gente vive a todo momento. E essa outra política que é importante, não é? Quer dizer, essa aqui também é, mas essa, digamos, é a política profissional, né? Ela é mais restrita. E é claro que há já quem discuta a questão da democracia direta, né? Ou a democracia representativa. E o quanto que a democracia representativa, mesmo em sociedades de massas, ela é democrática, né? Então, talvez tenha que pensar outras maneiras da democracia ela se expandir. Eu me lembro do depoimento do professor Florestan Fernandes nesse sentido, né? Ele dizia, bom, de fato, eu fui eleito por tantas pessoas, né? Agora, em vários momentos, eu gostaria de saber o que aqueles que me elegeram, né, gostariam que eu dissesse em tal qual, para poder conversar com eles, né? E não é possível fazer isso com a democracia representativa. Então, esse é o momento que a gente vive, e por isso que, assim, me parece que aquilo que a gente está discutindo hoje aqui, de fato, não é a política, né? Mas uma parte importante da política, mas que não ela plena. Aí volta a questão, né? O problema que a gente teve de uma redução da política a uma questão administrativa, né? A política deixou de ser, há um bom tempo, uma questão de poder dizer, olha, vamos decidir de fato os destinos da polis, qual a melhor forma de administrar a polis. E aí não é casual, está vendo da eleição após a eleição, que o que parece que a gente vai escolher é o sujeito que é mais competente, né? Como se a política pudesse reduzir ao prefeito, ao presidente, ao governador ou aos deputados. Não pode, né? É uma visão pequena da política. Bom, mas o problema da sociedade técnica, não é? Ou a sociedade sistemática, é essa redução da questão da política a uma questão administrativa, a uma questão técnica, não é? Bom, nesse sentido, o que se perde? A própria possibilidade do homem ser homem, não é? No lugar dele poder ser dono do seu destino, ele poder seguir uma forma reduzida que converte a política no sistema. E aquilo que pode ser importante é o sistema e não a política. E aí, novamente, aquilo que era meio, o sistema, se tornou fim. Nenhum problema em pensar em formas de sistema ou pensar em formas de estruturas, né? Mas a estrutura deve nos ajudar a pensar o objeto e não se colocar no lugar dele. Quando a forma se coloca no lugar do objeto, o objeto se perdeu. E o que pensar em termos de sistema, em termos de algoritmos, faz é isso. Então, não há problema de aplicar o triângulo à natureza, ou o quadrado à natureza. Mas a questão é saber que a natureza não é o triângulo, não é o quadrado. Então, é essa distinção que é fundamental. Bom, a preocupação que eu tenho, né, e eu tenho filhas também na idade próxima à sua, e também vive nesse mundo, e a gente vive também nesse mundo, né, ela vem nessa direção, né? Quer dizer, enquanto a gente pode pensar em formas de comunicação, de informações interessantes para as pessoas de informação, está bem, né? O contato com a internet, o celular e tal e tal. Mas quando a gente se vê que ele se coloca no lugar das outras relações, é que é complicado. Então, é isso. Bom, onde é que estão meus amigos? Bom, estão em toda a rede. Eu tenho um amigo que está do Japão, outro da Rússia. Nunca vai ver na vida, nunca vai saber se existe mesmo, né, tal amigo. Mas faz de conta que existe, né? E é o que satisfaz a gente o suficiente. Essa é a ideia do real, né, para a gente poder fazer o choque entre aquilo que a gente fantasia, deseja, e aquilo que é o objeto, se perde. Mas aí qualquer possibilidade de se diferenciar. E isso é muito grave, né? Porque, em geral, as pessoas estão tendendo a confundir a realidade com aquilo que elas veem na tela, né? E elas perdem a possibilidade de ver a distinção. Ora, o que a gente vê na tela é representação, claramente, né? O que a gente tem na realidade, não, né? A gente vê até mediado por representação, mas é um objeto que restringe, né, põe limites. E há um outro, quer dizer, portanto, num primeiro momento, me preocupa muito, né? Porque, como diversas outras técnicas, né, se converteram em fim e passam a transmitir o objeto como se fosse o objeto mesmo, não a sua representação. E dessa distinção, se não há essa distinção, não há pensamento, não há sentimento, não há... Agora, afora esse aspecto que é do pensamento, né, é mesmo essa ideia uma forma de relacionamento com o meio que ele é, paradoxalmente, irritante e nos pede para nos irritarmos cada vez mais.
Ora, todos nós tivemos experiência de poder ficar jogando joguinhos virtuais, seja o que for, durante muito tempo. E a gente quer fazer mais, né? A gente pode estar cansado, arrebentado, e a gente quer fazer mais. E a gente está irritado, né? E é clara a sensação de irritação. E a gente não consegue se desvencilhar. Ora, a ideia do choque que a gente pensa na modernidade, ela é relacionada a isso, né? Quer dizer, a gente já não tem mais emoção. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para poder se iludir a alguma sensação que nos faça lembrar vivo, né? Que tem emoções sem o que... Está tudo muito igual, está tudo muito morto, né? Muito não diferenciado. E aí, quanto mais estimulação a gente puder ter, melhor. Agora, claramente, né? Eu vejo com muita preocupação. Bom, primeiro eu vou responder a pergunta dele, mas eu quero entrar nesse debate também, porque está muito bom, né? Não vou ficar de fora. Né? Bom, ele perguntou sobre interleges e sobre concessionárias. Essa questão, acho que talvez o pessoal da Transparência Hacker possa responder melhor, mas tem um projeto chamado LexML, que o pessoal tem tentado colocar de uma forma mais amigável todas as leis, projetos de leis, portarias e tal, e tentando de todos os níveis. Né? Não sei em que pé está o LexML. E depois acho que a Daniela pode falar. Interleges, realmente, você tem razão, recebeu muito aporte de dinheiro, eu não sei realmente o que aconteceu, ele parou de... Pode. Falar um pouquinho? No primeiro caso, como eu trabalho, sou secretária da Comissão de Fiscalização e Controle, a minha função é secretariar uma comissão que fiscaliza e controla exatamente, desde 1985, esses agentes delegados, né? Agentes delegados do Estado que fazem serviços públicos. Eu gostaria de, brevemente, dizer o seguinte, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é um país para principiantes. Então, toda vez que você consegue brigar para estabelecer uma transparência, né, o mais do mesmo que a gente tem em política, arranja um jeito de... então, quando você consegue controlar o Estado direto, cria-se a administração indireta. Aí você conseguia controlar a secretaria, mas não conseguia controlar a autarquia, não conseguia controlar a fundação. Quando você, em 88, inclui tudo isso no controle social, cria-se o agente delegado, que é a organização social, etc, etc, etc. Isso é um movimento político, patrimonialista, nacional, de falta de república. Isso é generalizado. Certo? Então, esses movimentos na reforma do Estado brasileiro são muito importantes. Mas, todas as constituições, elas têm um artigo que ninguém usa, que é aquele problema de excesso de estímulo. Às vezes você tem tanto instrumento, é uma das formas também de evitar a mobilização. Você põe tanta lei boa, tanto instrumento bom na mão da sociedade, entendeu? Que o cara fica olhando aquilo ali, não consegue, não faz plebiscito. Em São Paulo nunca teve um plebiscito, um referendo, e ele não dependia de lei para ser feito. A Constituição estabeleceu e ponto. Não precisava de lei que o regulamentasse, como federal. Nunca aconteceu um projeto de lei por plebiscito referendo. Isso é excesso, eu não estou criticando as pessoas, eu estou indo um pouco... Uma das maneiras de desinformar é jogar um caminhão de informação totalmente desorganizada e desconectada na cabeça da sociedade. Ela não sabe nem por onde começar. Certo? Então, o Interleges, ele tem... Aí eu vou falar um pouquinho do LexXML também, que é uma ideia excelente, mas... o que acontece é que ele é uma organização que foi feita, nós participamos do Interleges, temos aqui até um canal de contato. O problema é que ele nunca foi, ele vem do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para Fortalecimento da Democracia, mas o problema é que ele nunca foi assumido como um projeto estratégico do Senado, que o gerencia. Então, ele tem uma dificuldade de toda a Casa Legislativa e de todo o governo de passar de uma gestão política das casas legislativas para a próxima, certo? Como estratégico. Então, dependendo de quem estiver ali, ele vai mais ou vai menos. Ele não... Da mesma forma, o LexXML, que é uma ideia excelente, só que a gestão não é compartilhada, é extremamente hierarquizada. Então, o que acontece? Você entra como um mero alimentador. Você não...
Como eu falei na parte da manhã, ou você compartilha a gestão da informação, ou você compartilha, ou você tende, na nossa sociedade extremamente com esse movimento, né, da cultura do sigilo, daí a minha preocupação não é diferente. A minha preocupação é que, de repente, as pessoas se assustem em pedir informação porque acham que vão ser identificados. Porque no Brasil é muito fácil de acontecer. Entendeu? O cara enfiar na cabeça, certo? Que não vou pedir informação porque eu posso ser punido, assim, em termos de massa. Então, essas situações, elas precisam ser colocadas. Você tem que perguntar por que é que o índice não permanece. E, segundo, por que o LexisML é gerido de forma absolutamente centralizada? É muito interessante e tal, certo? Mas você não consegue discutir. Eu vou dar um exemplo. Se, de repente, você tem outras tecnologias e você pode disponibilizar a base de legislação do Estado de São Paulo, é considerada a mais segura, até pela OCDE, em termos de segurança jurídica. Certo? Porque ela vai até 1800 e tanto, porque ela tem tudo certificado. Vamos supor que, um pouco mais adiante, você desenvolva aqui, ou sei lá, em uma Câmara Municipal, em algum lugar que está participando da rede, ou mesmo na transparência, formas de disponibilizar essa legislação mais avançadas. Você vai ter um problemão a hora que você estiver dentro do sistema, certo? Para discutir como que você altera isso. Então, de repente, os meios, que é o que ela falou lá, o negócio de dizer, isso é o que o professor falou. Quando o meio, quer dizer, o cara é um bibliotecário, ele fez um juramento, mas aquilo é o meio, ele fez um juramento de preservar a informação. Quando isso passa a ser o mais importante, é que você deixa Então, essas questões todas, a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, mas muito cuidado mesmo, para tudo de novo que a gente faz não virar o mesmo. Tá? Não ser colocado outra vez dentro do mesmo paradigma que você tinha na situação anterior. Porque isso no Brasil é muito forte. Eu vou dar um exemplo concreto. Em 1988, a Constituição, qualquer Constituição no Brasil, diz que os governos têm que fazer o plano plurianual de investimento, onde eles têm que dizer o dinheiro que ele gasta, as metas que ele vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, em que tempo. Como ninguém cobra isso, agora a moda, que é muito importante também, é fazer o plano de metas. Mas o plano de metas não está na Constituição, é uma lei de hierarquia inferior. Entendeu? Então, o cidadão faz se quer. Só que aí, como existe o plano de metas, que é que todo mundo fala, plano de metas, cada prefeito que entra, cada governador que entra, ninguém cobra o plano plurianual. E é lá que está a informação sobre as políticas públicas. E é lá que está o que o cidadão tem que fazer, o que tem que cobrar. Então, esses programas, eles precisam, na Constituição, as OS, os agentes delegados, ela tem um artigo concreto, todo órgão que tenha qualquer tipo de patrimônio público, que gerencie, é passível de prestação de contas e de transparência. E precisa ter acesso à informação, repetir isso, embora tivesse lá na Constituição. É isso, mas fala que você... Isso aí não é disputa de poder? Por exemplo, toda vez que você bota num quadradinho, entendeu? Por isso que eu disse, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é um país para... O Brasil tem tecnologia assim, você disponibiliza, e de repente você volta àquele paradigma, certo? Aquele paradigma de dominação. Da nossa interação. Oi? Não, é só... Ele perguntou se ia falar do LexisML, era só um pouco da nossa interação com o projeto, que aconteceu. Isso, não, ela pode explicar. Eu só estava explicando, não criticando o LexisML, dizendo que nós precisamos brigar pelo compartilhamento da gestão. Ele é muito bom, mas ainda precisa compartilhar a gestão. Eu sei pouco, na verdade, do projeto como um todo. Eu sei que a gente, assim que ficou sabendo da existência do LexisML, teve interesse, porque é formato automatizado para projeto de lei, para leis e projetos de leis, isso interessa pelo menos 5 ou 6 dos projetos que estavam rodando na Transparência Hacker. E acho que tem uma diferença que esse projeto foi desenhado para ser uma coisa das casas legislativas.
E foi engraçado até porque quando a gente foi procurar, por exemplo, a audiência pública do LexXML aconteceu em 2008, isso é pré-transparência hacker. Então, o projeto é anterior, né, a boa parte dessa mobilização. E que quando a gente foi procurar o responsável técnico pelo LexXML, teve assim, não sei explicar, ele ficou surpreso, na verdade, assim, não literalmente surpresa, mas teve uma... Não, mas não foi para isso que a gente desenhou esse sistema. Ele não é um dispositivo de transparência de legislação. Em compensação, ele é aberto e ele é bastante útil para isso. Meu palpite era de que ele estava preso dentro do controle da casa, porque eu ouvi essa narrativa dentro da Câmara. Eu ouvi que... E assim, pensa, para circular entre municipal e Estado, é problema. Agora, pensa num sistema bicameral, que você tem projeto de lei rodando de uma casa para outra, se você não tem gestão compartilhada do sistema. Eu tinha já o palpite que eu ouvi. O problema é muito claro. Na hora que você vai participar, o teor do contrato de participação é absolutamente leonino. Ouvi dizer isso aí. Então, as câmaras, não é porque as pessoas... Gente, o LexXML resolve o problema operacional da maioria das casas legislativas que nem tem como organizar a legislação. E das pessoas, na verdade. E das pessoas. Agora, se você tiver nos paradigmas, certo? É porque quase que ele revoga a federação. Tem alguns dos nossos projetos com se você continua nos paradigmas de que você vai fazer isso apenas com um grupo muito restrito, tomando as decisões estratégicas do que fazer, e o resto só alimenta, no Brasil de hoje, ainda bem, não prospera. Entendeu? O Interleges, desse ponto, ele é muito mais compartilhado. O Interleges, ele é uma coisa muito coletiva. Posso avançar na coisa da concessionária e iOS? Que eu acho que esse é um debate super importante. Só um comentário muito rápido. Tem um grupo na Transparência Hacker pesquisando OS de saúde, se isso te interessa. Tem várias pessoas envolvidas. A gente fez um encontro especial para falar dos CAPs no ano passado. Então, se você quiser depois dar uma palavrinha. Então, é o seguinte, a Lei de Acesso à Informação, ela não fala especificamente de concessionárias, de serviço público ou de OS. E, aliás, é uma questão interessante que você levantou e preocupante, porque, assim, os órgãos públicos são todos muito cobrados. Estou falando da Lei de Acesso, especificamente. As ONGs são contempladas na Lei de Acesso. Tem lá no artigo 2º que elas que recebem verbas públicas precisam ser transparentes, enfim, tem que prestar informação sobre isso. E não aparece nada sobre as concessionárias e OS, né? Agora, tem uma discussão lá fora, até pegando um termo emprestado da economia. Na economia, você tem uma expressão que chama produção de bens... Como é que chama, gente? Bens comuns, alguma coisa parecida. Resumindo, é o seguinte... Bens não rivais, exatamente. Bens rivais, bens não rivais. Que, basicamente, é o seguinte. Iluminação pública. Assim. Aí alguém fala, não, mas é uma empresa privada que dá. Tá, mas o que ela produz é um bem... não, mas isso é a definição do bem não rival. Quer dizer, ele é para todos. Ele é comum. Resumindo, assim... Uma empresa que produz um bem comum, embora ela seja privada e tenha, né, seu sigilo fiscal e tal, ela tem que estar exposta a regime de transparência diferente do que uma empresa que produz um copo. Entendeu? Porque ela produz um bem comum, né, para todo mundo. Então, tem já essa discussão até no âmbito internacional de assim, não, peraí, as concessionárias de serviço público, telefonia, enfim, de emissora de TV e tal, tem que estar submetida a um regime de transparência mais rigoroso, né? Realmente é uma pena que a Lei de Acesso não teve isso, mas agora sim, a gente tem a figura das agências reguladoras, né? Que é muito pouco explorado e conhecido no Brasil, né? Então, se você não tem exatamente informação sobre a empresa que produz energia elétrica, mas você tem a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que você pode bombardeá-la com pedido de informação, né? Então, é uma questão muito importante. O pessoal do IDEC está tratando disso de maneira muito interessante. O IDEC é o Instituto de Defesa do Consumidor, que eles estão pegando exatamente nas agências reguladoras, né? A Anatel, a ANEEL. Eu mesmo tive um embate com a Anatel há algum tempo, queria informação. Acho que é isso, a gente tem que pegar nas reguladoras, né? Agora, voltando um pouco naquela questão de identificação de solicitante de informação, eu acho que é bastante interessante. Eu queria dizer o seguinte, que eu gosto de fazer o de advogado do diabo aqui. Eu vou criticar as duas posições. Que é o seguinte, você tem basicamente dois tipos de transparência. Assim, ela leva a duas linhas. Assim. Você tem a transparência pensada enquanto controle e a transparência enquanto conhecimento. Eu acho que isso é interessante a gente fazer essa diferenciação, porque
isso leva a posturas diferentes, a leituras diferentes do cenário. E eu acho que, aí, concordando um pouco aqui e discordando dali, eu acho que a lei de acesso seria legal se ela fosse usada mais como um instrumento de conhecimento, eu acho. Né, de aproximação, do diálogo franco do cidadão. Agora, por outro lado, ela argumenta que você já tem o canal, tem o deputado que tem o sigilo de fonte, tem o jornalista que tem o sigilo de fonte, tem a ouvidoria que tem o sigilo de fonte. Bom, mas na prática isso não funciona, né? De repente, uma ferramenta como a do Duque ali é sensacional, é uma alternativa, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, não precisa ser uma coisa, né, nem outra, nem 8, nem 80. Né? Eu acho que é preciso fortalecer esses canais já existentes, mas assim, eu tenho certeza que 90% das pessoas aqui não sabiam ou nunca ouviram o relato de alguém que levou uma informação para um deputado para que ele fizesse um pedido de informação resguardando o sigilo de fonte. Né? Então, quer dizer, né, a gente tem que lidar com o mundo real, eu acho. Agora, essa coisa de você usar a lei de acesso, essa coisa que ela colocou, de que a gente também não pode passar essa cultura do sigilo, essa coisa meio maluca pela sociedade, eu concordo. Eu acho que a gente tem que usar a lei de acesso como um instrumento de conhecimento da gestão pública, de aprimoramento, de pressão, não que seja uma coisa suave e cordial, mas assim, mais franca, honesta, mas sem... A impressão que eu tenho é que a gente piora muito o debate se a gente fica só nessa coisa do controle, do combate à corrupção, do controle do combate à corrupção. Né? Agora, por outro lado, eu reconheço que, por exemplo, em prefeituras, o Arthur ali comentou, esse problema é seríssimo. Né? Você tem graves problemas de corrupção, você tem gente que conhece o que está acontecendo e quer denunciar e não consegue, e não vai conseguir fazer isso via ouvidoria, não vai conseguir fazer isso via vereador, então talvez... Né, uma ferramenta da lei de acesso à informação seja interessante. Enfim, então, só para discordar das duas partes. Agora, mais uma provocação aqui. Primeiro, com relação ao que o professor comentou. Eu acho que você tem aquela coisa dos apocalípticos e dos integrados. Né? Acho que era um Beto Eco que colocou isso. Né? Você tinha os apocalipses, é o que dizia que o progresso era super complicado, o avanço da técnica. Integrados, que são muito deslumbrados com as novas tecnologias e tal. E, de novo, eu vou discordar dos dois. Eu acho que a virtude está sempre no meio, eu fico tentando buscar o meio ali. Eu adoro a tecnologia. Aliás, eu me casei há pouco tempo, gente. E eu conheci a minha noiva lá em Florianópolis, porque pela internet eu achei uma promoção da Gol. Aí fui para Floripa, conheci essa gaúcha linda, e aí ela morava lá. Aí ela estava lá em Floripa e eu morando aqui em São Paulo, a gente falava todo dia por Skype. Então a tecnologia eu adoro, né? Assim, ela super me ajudou. E não reduziu pela técnica de jeito nenhum. A gente foi muito além da técnica. Então, assim, eu acho que também existe um certo temor da tecnologia que eu acho que não exagerado. Assim, né? E, aliás, eu vou discordar mais um pouquinho do professor. Quando ele falou do cinema, eu adoro cinema, eu acho um negócio espetacular. Eu acredito que o cinema está para a televisão como a música clássica está para o jazz, que o senhor falava, né? Que é uma coisa que você tem que parar para prestar atenção, né? Os cinemas têm que parar para prestar atenção. Então, acho que ele é uma linguagem sensacional. Enfim, fecha parênteses. Eu acho que essa questão da gente tratar as questões políticas aqui usando a técnica, eu acho que hoje a gente está num mundo muito mais complexo. Né? É por isso que eu discordo, novamente, com todo o respeito do professor, porque a gente está, sim, discutindo a coisa da polis aqui. É porque hoje o mundo é muito mais complexo. Não dá para a gente se reunir na ágora como antigamente e tomar as decisões para o bem comum. Né? Hoje o mundo é muito mais complexo. Você precisa de ter conhecimentos mais especializados e aí você tem as ferramentas para te ajudar nisso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é super polis, assim, é super política, assim, de primeiro nível, assim. Porque hoje, em geral, as pessoas estavam preocupadas com resultados e não com processos. E agora não, a gente está vendo que tem todo um monte de gente preocupada com os processos também. E isso é super legal, acho que isso é um novo momento da polis, assim.
Então, é isso. Falei demais. Gente, nós somos... Você tem direito... Eu acho que ele tem direito de resposta, e foi citado. Nós estamos chegando no final da nossa, mais em homenagem à paixão política que tomou conta de todo mundo, ainda bem, porque política depende de paixão também. Tantos data Vênus, né, atualmente. Eu tenho direito de resposta aí, professor, por favor. Mas é ótimo poder discordar, né? Isso Então, é que daí só para... por um ponto a ser colocado antes, acho que é fundamental, dizer o seguinte, a ideia de pseudoformação, né, que ele desenvolve, é algo objetivo, né? Então, digamos, não depende muito da nossa vontade ter ou deixar de ter, né? Quer dizer, todos nós, segundo somos, né? Não tem jeito. E o máximo que pode fazer é tomar consciência dela e, somente, tentar reverter mais. Só para dizer que não é uma questão subjetiva, né? E, digamos, uns são e outros não são, não todos somos, né? Então, portanto, quando a gente fala das dificuldades de individuação, é de todo mundo, né? Não é só quem é mais adepto da técnica ou não, né? Quer dizer, num trecho até desses ditos apocalípticos, mas que não são, da indústria cultural do Rocamio Adorno, ele vai dizer o seguinte: aqueles que tentam, né, levar o teatro popular para os pobres, ainda não chegaram aonde estão os outros que deveriam chegar, que são o pessoal que chegou mais à questão da técnica, né? Então, a questão não é passadista deles, né, em hipótese alguma, né? Então, isso é fundamental. Agora, eles não perdem de vista a questão da contradição. E da questão da contradição, o que é fundamental é poder pensar, de fato, né? Naquilo que avança e naquilo que segura, para a gente poder tentar estar liberando. Então, esse é o elemento fundamental, né, do que vem. Que quando vem o texto do Eco, né, dos essa questão de poder ver só o pessimismo dos frankfurtianos perde de vista o seguinte: eles são extremamente otimistas, né? E pelo seguinte, nós somos pessimistas porque a gente acha que só tem essa realidade, né? Então a gente tem que se adaptar a ela. Eles não, eles acreditam que é possível ter uma outra sociedade livre, né? E, portanto, lutam por ela, fazendo uma crítica a esta, né? E é nesse sentido que é importante. Agora, claro que com isso, volto a dizer, não se pensa o homem no abstrato, né? Então, claro, a gente tem que pensar o homem nas condições que a gente tem agora. Então, somos nós, com aquilo que a gente tem. E, nesse sentido, o que é fundamental poder pensar, até pensando na questão do mundo mais complexo, né? E aí, data vênia de novo. A ideia é a seguinte: o nosso mundo está simples, o entendimento dele é muito simples. Quer dizer, não há mais dúvidas. Quer dizer, todo mundo sabe o que tem que fazer em cada momento para dar certo ou dar errado, né? Não, eles sabem também. As regras do jogo, elas são claras, né? Elas são, a gente sabe o que pode dizer e o que não pode dizer, né? E sabe o preço que se paga por dizer isso ou dizer aquilo, né? Bom, então, e por quê? Porque a gente não está mais no capitalismo que você possa ter o confronto de fato entre homens num mercado que era pretensamente livre. O que a gente tem é um reino de monopólios, né? Quer dizer, são os oligopólios que estão dando... O preço hoje não é mais discutido no mercado, né? O que o pessoal dos oligopólios fazem? Eles se sentam, se telefonam e combinam o preço, e todos aumentam, né? Isso que a gente vê das empreiteiras ao tempo todo, né, em termos de licitações, ocorre com todos os outros oligopólios. Então, o mundo está muito fácil nesse sentido, né? O que parece caótico são das humanas, né? Porque, de fato, elas são desprezadas. Agora, o mundo objetivo, o mundo do poder, me parece, né, não há muitas dúvidas. E, nesse sentido, a minha preocupação, que é claro, né, aquilo que poderia ser, em outras épocas, é considerado como política, e no Brasil mesmo, né, a gente pode, talvez, lembrar a década de 60, 1960, 1970, no Brasil, o próprio surgimento que a gente teve da CUT, do PT, era outro. Era outro, né? Aquilo que os frankfurtianos já chamavam, nos Estados Unidos, na Europa, de sindicalismo de resultados, agora a gente sabe o que é. Mas que não era no começo da CUT e não era no começo do PT. Não é, quer dizer, houve uma modificação, dito claramente, né, o PT, uma parte do PT, soube que teve que mudar, porque se não mudasse não pegaria poder, e não vai crítica nenhuma, é só constatação, né, em relação a isso, né. Mas isso mostra certamente, digamos, a meu ver pelo menos, né, uma dificuldade em termos de avanço político, porque você pode pensar, de um lado, ótimo, né, a gente está num país que, de um lado, a gente tem que se orgulhar. A gente elegeu um intelectual, elegeu um líder sindical, elegeu uma mulher e uma guerrilheira. Poxa, então, ótimo, né? Mas, é claro, eles podem estar lá porque a organização social ela é de tal maneira controlada pelos interesses do capital
que não importa muito quem esteja lá, não vai mais. Eles não estão preocupados. Não é? Então, por isso que me parece que o mundo ele é muito mais simples nesse sentido, né, do que era em outras épocas. Porque antes a disputa política ela envolvia mais outros elementos mesmo, né? E tanto que ela é muito mais forte, né? Hoje a gente sabe os caminhos, né, do que tem. Há um dado, e é a última coisa, prometo que eu termino, que é o seguinte. Não, eu sei, mas é a última coisa. Continua amanhã, pessoal, continua amanhã. É que, em geral, a gente tem algumas posições, até dos frankfurtianos, como conservadoras, né? Passadias, conservadores, tal e tal. Eu, praticamente, acho que não são, mas, de qualquer maneira, pensar o seguinte: se eles têm alguma razão numa tendência, né, uma tendência que parece estar sendo realizada, que é regressiva, então, ser conservador é ser progressista. Porque a gente tenta salvar o que é possível, né, num mundo que caminha destruindo as coisas, né? Então, é nesse sentido, quer dizer, que vem. Bom, e aí a gente poderia estender muito, mas certamente no dia a dia a gente sabe disso, né? Mas isso com todo... Claro, o debate é ótimo, professor, sem pessoalizar. Assim, foi... Tá. Nós continuamos amanhã, onde a gente vai falar, a gente vai entrar um pouquinho nisso, internet e participação política, né? Mas foi um ótimo debate, o pessoal está absolutamente quente, e eu gostaria de agradecer, primeiro, a presença de todos, né? Espero você aqui, nós temos um outro debate bastante substancial também, e a nossa intenção aqui, esse grupo da Assembleia Legislativa que vem fazendo esse trabalho, é retomar um trabalho que nós começamos em 2004, quando nós começamos a discutir qual seria o portal da Assembleia Legislativa na internet. Então, o que rege o portal da Assembleia Legislativa na internet é uma decisão política, ele tem N problemas técnicos. N, certo? Só que ele é gerido compartilhadamente, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver que ele foi definido as diretrizes, que coincidentemente batem com o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, por um seminário enorme, onde todos são sujeitos. Então, a gente está pagando o preço, né, que é um preço que a gente acha razoável, porque também ninguém está perdendo tanto com isso, certo? De que a gente anda mais lentamente, o nosso portal está sempre muito mais no modo beta, mas a gente procura ouvir muito o que as pessoas estão discutindo. Também a gente tem uma ideia, né, há vários cursos no ILP sobre processo legislativo, onde a gente mostra claramente o que é a democracia participativa, o que é a participação popular, o que é a democracia representativa. Quanto a saber se vários requerimentos foram feitos, mas que normalmente você faz o sigilo de fonte, então você não fala. Certo? Muitas das grandes investigações que aconteceram no país surgiram, certo? De coisas trazidas pelos cidadãos que foram transformadas em proposições legislativas, em que o deputado ou o jornalista, ou, enfim, quem quer que seja, mas isso não é bom que seja sempre assim, né? Que seja por essa via. Quanto menos você fizer por essa via, melhor, né? Você está caminhando. Então, o debate foi excelente. Eu agradeço a participação de todo mundo. Amanhã estaremos aqui. E a ideia é gerar contradições, desconfiar. Eu acho que essa coisa essa coisa de que o mundo é simples, né, é mais ou menos aquela situação, ou simples, ou ele é simples numa primeira visão, mas no fundo ele é muito mais complexo, em que você fala assim, o Sol nasce e o Sol se põe, mas na realidade a Terra gira em torno do Sol e a gente não vê essas coisas intangíveis. Então, se você não vai atrás daquilo, se você não desconstrói aquilo que lhe parece natural na ordem das coisas, muito provavelmente você não consegue caminhar em nenhuma direção da democracia, nem a representativa, nem a participativa, nem a direta, até porque a política, com P maiúsculo, né, como dizia Gramsci, ainda não é boa, ela é difícil, complicada, ela resvala para o utilitarismo, às vezes a governabilidade substitui o governo, que é a mesma coisa da técnica substituir o conteúdo, né? Todo mundo fica tão preocupado em gerar governabilidade que não faz governo, né? Mas a política ainda é a única forma que a gente tem, né, de resolver os nossos conflitos, resolver os conflitos e as contradições sem que os contendores se matem. Né?
ainda é isso aí que a gente tem na mão. Então, o que nós estamos tentando com esse seminário é ir criando discussões e criando instrumentos cada vez mais eficazes, e situações mais eficazes de transparência e de fortalecimento da democracia. Obrigado para todo mundo, foi ótimo.